Salve amigos e amigas, segura no corrimão que está começando diretamente dos estúdios Pod7, mais um Papo de Escada. Hoje eu com o meu amigo Wesley, Oiguchi. Tá virando um bordão. Tá virando um bordão, Wesley, Oiguchi. Pode ser. Aqui eu peço as honras aí de apresentar nosso convidado, dessa vez um Papo de Escada raiz, certo? Raiz, Eliezer Silveira Filho, a gente conheceu. Estudamos junto com ele no Mackenzie, né? Publicidade. Valeu. Você fez Mackenzie? Eu tive lá. A gente se formou, que você não lembra disso, né? Não, dos 7 anos que eu fiz de faculdade? Eu acho que lembro, dos 5 primeiros. Fácil. Vai ser um papo legal. Isso aí, só lembrando, Eliezer, que você foi, assim, o primeiro nome que a gente já colocou na lista de chamar. Nossa, que honra isso, poxa, agora eu fiquei até nervoso. É que a gente começou pela letra E. Sim. É que ninguém vai A, B, C, quis, aí funcionou, tá certo, perfeito. É tipo isso, não, brincadeira. Mas é fato, né, uma das razões da gente ter começado esse papo aqui, e não faria sentido se em nenhum momento dessa nossa trajetória a gente conversasse com você, então segura no corrimão, como eu falei, que o papo vai ser bom. Tem uma curiosidade, né, que a gente não teve tanto contato enquanto estudava e começou a ter mais depois de se formar, né? Vamos explorar bastante isso nas próximas 2h30 de papo. Nossa. Certo? Certo. Você vai ficar 2h30, né? Fale, por gentileza, dos nossos patrocinadores. Vamos, Estúdio Gucci, estúdio de modelagem 3D, a gente faz impressão, qualquer coisa de escultura, transformar de 2D para 3D. Então, o Instagram, Estúdio Gucci. Falar também da Gluck Seguros, corretora especializada em planos de saúde, cotações individuais ou em grupo para você ou para sua empresa. Cuide do patrimônio de quem você mais ama, @Gluck Seguros. XPTO, agência de marketing digital para criar seu conteúdo. Tem agora novidade com inteligência artificial também. E também produz aqui o podcast. Instagram, xpto.mkt. Exatamente. Prime Galpões e Imóveis Comerciais. A Prime é uma consultoria imobiliária corporativa especializada em imóveis comerciais apenas. Então ela cuida da nova sede da sua empresa, da sua indústria. @Prime Galpões, você sabe de todos os detalhes e consegue acessá-los pelo Instagram, correto? Certo. E a CKD, credo que delícia, Sex Shop Online. Entra lá no site lá e faz sua compra lá, que depois de 4 dias úteis está na sua casa, numa embalagem bem discreta. Instagram, credo que delícia, Sex Shop. Isso aí. Boa. Bom, o Papo de Escada é um sucesso absoluto, né? A gente não consegue andar nas ruas, né? Por quê? Não, é verdade. Eu não consigo andar a pé na Paulista já há um bom tempo, cara. Mas por quê? Porque eu tô indo de carro pra Paulista. Não tenho andado a pé. Que merda, Roger. Não tem nada a ver com... Mas eu não, tá bem na pauta. Eu não comentei com você, mas a gente foi convidado de outro podcast. Ah, é? Os caras que gravam depois da gente falaram assim, que quer aí até esperar passar o trânsito, a gente pode aguardar ali no cantinho. Mas a gente já tá recebendo convite de outros podcasts, então nosso sucesso realmente está absurdo. Sigam as redes sociais do Papo de Escada, Instagram, TikTok, nas plataformas de áudio também, Spotify, que mais? Google Podcast. E Google Podcast. Vocês fazem dancinha também no TikTok? Ainda não. Tem que fazer dancinha. Ainda não, mas já estamos... Já a gente precisa ensaiar. A gente precisa ensaiar com a nossa escadete, né? Com a Kemi. Ela gosta, viu? Então, vamos escalar ela para nos ajudar a ensaiar as musiquinhas. Mas eu tenho falado, assinem o canal, tô errando, feio. Inscrevam-se no canal, compartilhem nossos vídeos e ativem as notificações, certo? Certo. Isso Bora, Eli. Uma honra ter você aqui, obrigado, cara. Esse reencontro de pessoas que se conhecem há mais de 20 anos e que precisam colocar o papo em dia, certo? Essa parte dos 20 anos a gente pode pular, né? Pode pular. Mas você ainda não passou dos 40, você ainda tá no... Mas eu sempre fui, eu acho que o mais novinho da faculdade, porque eu entrei com 17 anos, tinha acabado de fazer 17 anos, não lembro direito, mas assim... Eu lembro que pra mim era assustador aquele clima da faculdade, porque todo mundo era mais de 18 e eu ainda tinha 17. Então, teoricamente, podia beber, eu não podia beber, entendeu? Assim, era tudo muito estranho pra mim. Verdade isso, né? É verdade, mas a gente não abusava desse direito, eu bebia pouco lá. Hoje Maria Antônia, né? Maria Antônia, Azaleia. Nossa, Azaleia era o bar do pessoal da... Você entrava pra beber um negócio e saía cheirando todo tipo de tabaco do mundo que os caras fumavam ali, inclusive os não lícitos, né? Mas vamos lá, vamos começar esse papo. Começa aí. Eu? Por que eu? Porque você que é você que é o apresentador aqui do podcast. O host e o co-host. Eu sou o co-host. Entendi. Então eu tenho poderes sobre os convidados. Quem sou eu? Grandes poderes têm grandes responsabilidades. Já dizia Ben Park, né? Ben Park. O Peter.
O bom e velho Peter. Eli, assim, eu morro de curiosidade de saber como foi sua trajetória no pós-faculdade, como você chegou até aqui e na sua descrição tá de fato que você é mega influente a nível mundial, certo? Ou mega, em nível mundial? Mega é um pouco exagero, mas a gente tenta Tem fazer alguma coisa. Tem uma certa influência, mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria conhecer um pouco do Eli pré-faculdade. Suas lembranças mais antigas de infância, como que era a sua família, seus pais, irmãos, enfim. De onde você nasceu, como foi? Bacana. É o momento, diga seu nome e a cidade de onde você está falando. Perfeito, né? Sou da caravana de Santos. Nascido em Santos? Nascido em Santos. Legal. Mas eu fiquei muito pouco em Santos, assim. E essa é uma coisa que eu sinto falta na minha vida. Eu não tenho nenhum laço com a minha localidade, assim. Eu sou um nômade do mundo, eu acho. Porque eu nasci em Santos, meu pai trabalhava numa plataforma de petróleo na época, e ele decidiu abrir mão disso para virar pastor evangélico, né? E aí logo quando eu já tinha 2 anos, a gente já se mudou pro Rio de Janeiro. E aí ele começou a estudar lá, fez seminário no Rio de Janeiro, depois voltei para Santos, interior de São Paulo. Então acabou que eu não tenho aquela coisa que muita gente tem, tipo assim, nossa, meus amigos de infância. Eu não lembro com quem eu brincava quando era pequeno. Assim, eu tenho algumas questões pinceladas aí nesse sentido, né? Mas venho de uma família muito boa, assim, do ponto de vista de... Como toda família com seus problemas, com seus desafios, né? Minha mãe e meu pai se esforçaram muito para tentar dar pra gente uma criação boa num cenário que a gente era muito pobre, né? Então, porque quando meu pai decidiu abrir mão de uma carreira bem promissora que ele tinha na parte de petróleo para ser pastor, e ele tentou ser o pastor correto, vamos falar assim, não era aqueles pastores que são criativos na hora de trabalhar a receita, né? Vamos falar dessa forma. Melhor definição do mundo. Será que é por isso que você falou que você nunca teve muito contato com a área financeira? Talvez por isso. Mas aí, nesse cenário... Mas eles me deram as coisas mais importantes que eu tive da minha vida. Porque meu pai, ele era um leitor inveterado. Assim, ele lia muito. Tinha mais de 2.000 livros na nossa casa, que ele pegava em sebo, ganhava de presente. E aí eu aprendi a gostar de ler desde pequeno, nesse sentido. E minha mãe era professora de artes, formada em artista plástica também. Então, eu comecei a gostar de arte também. Então, e são 2 coisas que até hoje eu carrego na minha vida. Assim, adoro ler e adoro arte, exposição. E sou muito tocado com a arte. E é muito que eu herdei deles nesse sentido. Então, vem daquele cenário... Você tinha irmãos? Tenho uma irmã, na verdade, né? Que mora no Rio de Janeiro hoje. Mas era a irmã mais velha. E foi muito bacana, que a gente era muito unido na infância, né? Porque a gente o que restava era a gente brincar juntos, né, na verdade, né? E nesse cenário de casa, de família, foi um cenário, a princípio, muito bom, assim. Eu fui uma criança muito feliz, muito feliz. Só tenho lembranças boas nesse sentido, porque dentro da escassez, a gente aprendeu a valorizar as coisas boas da vida. Então, tipo, cara, falando de Homem-Aranha, né? Eu nunca me esqueço, cara, que meu brinquedo favorito foi que eu achei no lixo, perto do seminário que a gente morava, um boneco do Homem-Aranha sem cabeça. Cara, aquele boneco virou o meu xodó, assim, eu brincava com aquilo até chega, assim, adorava aquilo. Então, assim, tinha limitações, até porque a gente tá falando de uma época plano Collor, aquela loucura que tava no Brasil, não era só a gente, né? Não era só a gente. 92, né? Acho. Sim, isso era uma coisa que tinha geral nesse sentido, acho que quase todo mundo passou por uma questão de escassez nessa época. Mas do outro lado da história era muito pleno, assim, a minha família era muito plena, assim, era uma família que se amava muito, que se gostava muito, então acaba que as lembranças eram muito boas nesse sentido, né? E aí fui caminhando, assim, fui seguindo o meu caminho a partir daí, fui depois para o interior de São Paulo, morei muitos anos em Pirassununga. Lá foi a época que começou a ser um pouco mais difícil para mim, porque eu me deparei lá com o bullying, né? E por quê? Eu era gay e não sabia que era gay, vamos falar assim, né? Uhum. Porque é muito curioso, e criança pode ser um ser também muito cruel, né? E eu tenho o que virou um orgulho para mim, mas na época eu via como algo ruim, que meu segundo nome é Maria, que é um nome tipicamente feminino, né? E aí você fala assim, pô, Maria, cara, era prato cheio para sofrer bullying. E sofri bullying pesado, assim, apanhei na escola, sofria muito, e eu sempre tentava fazer as coisas muito certinho, sempre era muito Caxias, não falar assim, que o pessoal fala. E aí nessa foi bem tenso para mim a época de
quarta série, quinta série, sexta série. A minha educação foi sempre muito difícil, porque eu me deparava com essa história do bullying e das agressões a minha vida inteira, e aquilo me dava traumas eternos, assim. E sem saber por quê, porque mesmo eu sendo taxado de homossexual, eu não sabia que era homossexual. Você não tinha consciência disso? Não tinha consciência disso. Assim, eu sabia que tinha atração por meninos, mas também tinha atração por meninas. E até hoje eu me questiono se eu sou homossexual ou se eu sou bissexual. Essa aqui é a lógica toda. Eu ainda acho que eu talvez ainda seja bissexual, eu falo nesse sentido, porque já me apaixonei por mulheres, enfim, namorei, enfim, fui muito feliz nisso. Nunca foi uma coisa que me agrediu, vamos falar assim, né? Me relacionar com mulheres. Mas eu prefiro homens. Mas naquela época eu não sabia disso, né? E mesmo assim, as crianças eram muito cruéis nesse processo, né? Então acabou que foi bem desgastante para mim isso. Quando eu me formei na 8ª série, na época ia até a 8ª série, eu mudei para São Paulo. E aí meu mundo se abriu totalmente, né? São Paulo virou... Hoje é a minha casa, né? Eu falo que assim, eu me sinto pertencendo a São Paulo, assim, uma cidade que me acolheu muito bem, essa questão cosmopolita, de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, essa loucura me trouxe uma... Eu me encontrei em algum lugar, né? Aqui que eu me encontrei. Pertencente. Né? Me sinto pertencente, esse é o ponto. Seu lugar no mundo. É meu lugar no... Tanto é que eu falo assim, a gente discute em casa às vezes, mudar para outro país, eu sou muito contra. Você gosta de São Paulo? Por que você é de São Paulo, assim, né? Gosto muito de São Paulo, assim, acho que é uma cidade que me acolheu muito bem nesse sentido. Mas, rapidinho, uma pergunta antes de você continuar. Claro. Você acha que você teve essa identificação, se sentiu confortável aqui também, em questão também sexual, de abertura aqui, talvez maior do que de outras cidades, por exemplo? Não foi esse o ponto-chave, porque, assim, São Paulo tem essa questão disso, de fato é uma cidade mais aberta, mas eu demorei para me abrir em São Paulo. Então, não foi a cidade que me acolheu nesse sentido, né? Eu tive que construir, primeiro, o que me trouxe conforto foi eu me entender, né? Porque como eu fui criado numa estrutura muito religiosa, né? A minha família, por fato, meu pai era pastor, então, assim, eu vivi na igreja desde pequeno, né? Acabava que, para mim, aquilo era taxado como uma coisa errada na minha cabeça, né? E aí, então, a pessoa que mais me agredia era eu mesmo, né? Me culpando da situação, não querendo ser quem eu era, não respeitando quem eu era, não entendendo os meus desejos. Até lutando contra quem você era mesmo, né? Cara, fiz um monte de terapia, de, entre aspas, reversão, aquele conceito de cura gay, cara. É mesmo? Mas nessa época final dos anos 90? Não, já era 2000 e pouquinho, na verdade, né? Assim, era muito doido isso, porque era um processo e eu procurava isso porque eu queria, não porque pressionaram eu a fazer, porque na minha cabeça era errado. Era uma dificuldade de lidar com você mesmo? Exatamente. Então, como é isso na igreja? Você procura alguma liderança e expõe isso? Ou é mais velado, assim? Não é tão... Eu acho que é mais velado, no geral, assim, não pegando todas as questões, mas é um pouco velado no seguinte sentido. Eu acho que a igreja, principalmente a igreja hoje em dia, existem igrejas que são hoje inclusivas, que de fato aceitam, respeitam e agregam LGBTs, né, esse é um ponto. E tem outras igrejas que seguem aquela política do exército americano, que é don't ask, don't tell. Em que sentido? Que sabe que a pessoa mas não pergunta porque não quer saber, porque não quer ter que punir aquela pessoa de alguma forma, hoje em dia. Naquela época, era mais assim, as pessoas identificaram, essa pessoa parece LGBT, por exemplo, e aí, o que eu vivi, né? Aí eles tentavam culpabilizar como se eu tivesse algum demônio, alguma coisa nesse sentido. Entendi. E aí passava para aquelas... Na minha visão, hoje são sessões de tortura isso, né? Não acho que é minha saudade, até porque não existe cura para uma doença que não existe, né? Então, assim, não existe cura para o que não é doença, né? Já né? Então, assim, mas naquela época foi quando eu me deparei. Mas, sim, São Paulo acabou sendo positivo para mim. Eu já gostava de São Paulo, gostei mais de São Paulo ainda, porque depois que eu me entendi e passei a me respeitar, entender que eu era assim e valorizar isso em mim, mas demorou muito. Eu fui fazer isso com 20 e poucos anos, assim. Eu te perguntei isso porque eu tenho casos na família, assim.
E foi bem esse caminho, sabe? Que chegou em São Paulo, teve um pouco de distanciamento da família, do entorno ali, como era, e chegou aqui, e tinha mais aberturas, vamos dizer assim. Sim. Mas até voltar, até te pedir desculpa assim, para você retomar um pouco da parte que você estava contando da sua trajetória de vida, que você veio para São Paulo, se identificou. Sim, não, aí em São Paulo, assim... Eu acho que baseado até nessa questão que eu falei no começo do meu pai e da minha mãe, assim, São Paulo é uma cidade que você pode se divertir da forma que você quiser, com dinheiro ou sem dinheiro. São Paulo tem muita coisa acontecendo. Eu nunca me esqueço que eu vim para São Paulo a primeira vez, meu pai tinha tido um AVC, né, ele morava no interior de São Paulo, e ele precisava de alguém para ajudar ele a se deslocar na cidade para fazer o tratamento, né, de médico em médico. E médico é na Paulista, na Faria Lima, e eu andava meio que carregando meu pai pela cidade. E aí, de repente, a gente parava, tem aquele Banco Safra, eu acho que na Paulista. Uhum. A gente entrou uma vez naquele Banco Safra e tinha escultura do Rodin na recepção do banco. Cara, em que lugar um garoto do interior ia imaginar chegar e se deparar com uma escultura do Rodin, assim, entendeu? Só São Paulo faz isso, entendeu? São Paulo tem umas surpresas escondidas, peculiaridades, que a gente não valoriza, acho que no dia a dia um pouco, entendeu? É muito engraçado e eu fico muito feliz quando as pessoas que trabalham comigo, por exemplo, de outros lugares, como de Curitiba, vêm para São Paulo. O olhar que eles têm de São Paulo é incrível, assim, aquele olhar de turista, que tudo é mágico, tudo é encantador. E para a gente que está no dia a dia indo para Paulista trabalhar, seja de carro como você vai. Mas assim, você não dá bola para isso, né? A gente não dá bola para isso. É igual você ir para fora, né? É a mesma coisa. A gente tira foto no metrô de Nova York, quando sai de Nova York. Fala assim, Pô, o metrô de São Paulo é 10 vezes melhor. A linha amarela é um espetáculo. Não faz sentido, entendeu? Então, assim... Mas nesse caminho que São Paulo foi me cativando e eu falei pro meu pai, falava assim, pai, vamos mudar para São Paulo? Eu que pedi, né? E aí ele conseguiu convencer a minha mãe, a minha irmã meio que foi convencida, nesse sentido, não teve muita escolha, né? Não teve muita escolha. E acabou que a gente mudou para São Paulo. Mas aí, por que São Paulo não foi tão acolhedor para mim no instante inicial LGBT? Porque minha família veio junto, né? E querendo ou não, minha família tinha uma dificuldade de aceitação com relação a isso, que também eu acho natural, por mais que não é agradável isso, mas é uma família religiosa, né? E que aprendeu a vida inteira que aquilo não era algo aceitável na cabeça deles, né? Até eles reaprenderem diferente, né? Leva um tempo. Tem uma coisa que o meu companheiro escreveu uma vez um artigo sobre isso, e eu gosto dessa colocação, imagina, eu demorei 20 e poucos anos para sair do armário, para me entender como gay. Eu não posso esperar que do dia para a noite minha mãe entenda isso. Porque se eu tive 20 e poucos anos, ela precisa do tempo dela também, né? Não é uma coisa mágica nesse sentido. O ideal seria que fosse sim, mas o mundo não é feito de ideal, o mundo é feito de uma realidade, né? Que as pessoas são assim. Então, mas de fato, quando eu comecei a me entender, para desbravar essa minha sexualidade, São Paulo foi acolhedor, assim. Que é uma cidade que ela tem mais isso, né? Ela é mais aberta para isso, né? De certa forma. E rolou para a família uma afirmação do tipo, olha, é isso e ponto? Ou foi todo um processo e um contexto que os levou a entender você também nessa... Rolou a afirmação. Rolou de duas formas, né? Com a minha mãe, foi muito curioso, porque assim, eu tinha acabado de me formar no Mackenzie, comecei a fazer uma pós-graduação, também no Mackenzie, e aí eu namorava na época uma menina, e namorava bem, feliz. Até ela foi na formatura, tudo mais. Porém, assim, eu sempre tentei fazer as coisas minimamente corretas. Assim, é uma máxima que eu aprendi com meu pai e eu tento seguir na minha vida. E eu me deparei uma vez, eu fazia pós em cinema, né, nessa época, e a gente foi num festival acho que de curta-metragem, tá? Naquele espaço Unibanco, Itaú de cinema, né? Agora espaço Itaú de cinema. E aí... Eu estava com ela no cinema e, de repente, eu vi um menino que era o monitor da sala e eu olhei para ele e sabe quando a luz dos olhos seus, a luz dos olhos decidem se encontrar? Cara, aquilo me deu um tilt naquele momento que eu falei, eita, ferrou. Aí eu fui para casa, deixei ela na casa dela, fui para minha casa e no dia seguinte falei, a gente precisa conversar. E a minha questão eu quero conversar porque assim, eu vou terminar com você, assim, porque eu não acho justo.
Não era nem por causa... Aquele rapaz nunca mais vi na minha vida. Não é isso. Eu ia te perguntar, voltou no cinema depois? Não vi nunca mais. Mas o fato de eu estar confuso com uma questão como essa, não seria justo ela passar por isso. Essa foi a minha máxima. Assim, não acho justo, entendeu? Assim, ela está acreditando numa história, que eu também estava acreditando até agora, mas agora estou em dúvida. Então, acho que é melhor nesse sentido. A gente terminou, e aí eu fui começar a tentar entender o que estava acontecendo comigo. Né? Aí vi filmes, fui entendendo como que aquilo estava acontecendo dentro de mim, até que uma vez a minha mãe desconfiou disso. Ela chegou no meu quarto, pegou o meu computador, estava aberto o meu e-mail, e ela viu lá, tipo, alguma coisa gay no meu e-mail. Só que assim, era um spam. Vocês lembram? Naquela época, tipo, você ficava spam de large your penis. Lembra? Assim, entendeu? Assim, era um spam, não era nada de verdade. Mas aquilo, ela veio onde eu trabalhava chorando, estacionou à distância, me ligou, pediu para ir lá conversar com ela, e ela estava muito abalada com isso. E eu falei, mãe, não é nada. Fui explicando, até que ela falou assim, e se fosse? Eu falei, e se fosse? Aí ela virou para mim e falou assim, eu prefiro morrer do que ter um filho gay. Cara, se eu vi isso da sua mãe, a pessoa mais importante para você na vida, minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida. Eu amo ela para sempre, assim, é uma pessoa muito importante para mim, eu amo para sempre. E aí, eu vi aquilo, foi um tiro no meu peito, assim, de verdade. Fiquei muito mal. Aí, no mesmo dia à noite, eu fui para casa, meu pai estava lá também, e aí a gente estava discutindo algumas coisas de casa, aquela coisa toda, cobrando. E aí, no meio da discussão, ele falou assim, vocês não me dão espaço aqui na minha casa, não me respeitam mais. Minha mãe foi até no escritório falar sobre isso, e ainda falou para mim que preferia morrer do que ter um filho gay. Aí meu pai vira para mim e fala assim, eu não prefiro morrer não, eu mato. Cara, ele conseguiu piorar, piorar a história. E aí nessa história, cara, eu fiquei tipo, aí eu fiquei assim, ferrou. E, cara, eu entrei num processo de depressão pesado. Porque aquilo te encurralou de um jeito, né, que você não tinha pra onde ir. Eu não sabia o que ia fazer na minha vida. Não sabia o que ia acontecer com a minha vida. Eu já estava em dúvidas comigo. Aí agora eu tenho a minha mãe querendo se matar e meu pai querendo me matar. Ou seja... Tempestade perfeita. Eu acho que nem Nelson Rodrigues consegue pensar num drama familiar tão complexo como esse. E sua irmã nisso tudo? Ela já estava casada e morava longe, então ela não acompanhou esse drama. Né? Minha relação com ela foi construída um pouco depois nessa questão. Eu só morava nós três, né, nessa época. E aí eu entrei nessa depressão. Essa época era lá no Cambuci? Você estava lá? No Cambuci. E aí nessa época, minha mãe percebeu que eu não estava bem. Minha mãe já tinha começado a fazer uma terapia com acho que uma pastora evangélica, inclusive. E aí ela virou para mim e falou assim, vou te levar lá, nessa terapeuta. E aí eu falei, tá bom. Mas eu falei, na minha cabeça, eu vou nessa terapeuta, eu vou chegar lá, vou ficar quieto 1 hora de sessão e vou embora e não preciso sofrer nada com isso. Né? Não vai ser nada ruim. A terapeuta foi fantástica. Porque ela gastou meia hora da sessão conversando sobre o que eu mais gostava de falar naquela época, que era filme. Ela falou, não, pode ser cinema? Não, foi me convencendo, falando de um filme que ela gostava, que eu gostava. Aquilo foi me soltando de um jeito, que aí na segunda metade da sessão ela virou pra mim, tá bom, e por que você veio aqui? Aí eu nem que eu me esqueço, eu falei, Bárbara, eu sou gay, minha mãe vai se matar por causa disso, meu pai vai me matar por causa disso, e Deus me odeia. Aí ela falou pra mim assim, primeira coisa, você é gay, e isso é ótimo. Segundo, sua mãe não vai se matar. Terceira coisa, seu pai não vai se matar e Deus te fez assim. Eu falo Deus aqui, independente da religião de cada um, mas naquele contexto fazia sentido aquilo. Né? E aquilo foi assim, e nós vamos trabalhar com isso agora. Então, assim, eu vou abrir mão de atender a sua mãe, se você me permite, e eu vou focar em entender você, e foram bons anos nesse sentido. E aí, com isso, eu fui construindo a minha identidade, não vou dizer construindo, aceitando a minha identidade, né? Quem eu era, fui entendendo quem eu era no mundo. E é muito interessante, porque, se vocês me lembram da faculdade, eu acho que era um cara meio tímido na faculdade, eu não interagia muito. Mas é por quê? Porque eu tinha tudo isso dentro de mim que eu não conseguia reprimido, né? lidar. Depois que aconteceu isso e que eu fui crescendo, cara, eu tinha falo em eventos para 4.000 pessoas, assim. Então, assim,
aquilo mudou totalmente, entendeu? Foi um libertador na minha vida. Era todo um potencial reprimido. Por isso que é importante trabalhar esse conceito de diversidade e inclusão. Porque imagina quanto potencial reprimido você tem hoje em dia, que você não criando ambientes ou não apoiando pessoas, você perde, né? Que as pessoas ficam presas nesse sentido. E aí chegou o momento de falar com a minha mãe. Foi a primeira pessoa que eu falei. E Você faziou, né? Você falou, vou Faziei. cortar o boi de bife em bife. Mas eu nem programei falar com ela. Eu nunca me esqueço. A gente morava numa casa lá no Cambuci e tinha uma TV grande na sala e tinha meio que uma janela que dava para cozinha. E nessa história toda, minha mãe, ela estava na cozinha cozinhando alguma coisa. A TV estava ligada, estava num programa do GNT, acho que da Oprah, legendado. Minha mãe não fala inglês. E aí era um programa que a Oprah estava entrevistando, acho que 5 homossexuais. E eu estava assistindo na sala deitado. Aí minha mãe viria para mim e falou assim, nossa, tadinho deles, né? Eles vão todos pro inferno. Aí eu ignorei. Falei assim, não vou discutir esse assunto aqui. Não precisamos passar por isso. E ela repetiu de novo isso. Aí eu falei assim, mãe, não é bem assim. Eu falei, como não é bem assim? Eu falei assim, você não sabe se eles vão pro inferno ou pro céu, enfim, você não sabe o que vai acontecer com essas pessoas, você não sabe o que acontece com as pessoas. Não, mas por quê? É uma abominação? Eu falei assim, mãe, né? Aí foi argumentando assim, mãe, aí na hora eu vomitei, eu falei assim, eu sou gay. E aí, eu vou pro inferno, na sua visão? Eu acho que eu não vou pro inferno, mas você acha que eu vou pro inferno? E foi assim, sem planejar? Sem nada. A minha mãe, ela chorou, enfim, e só falou pra mim, se não falar pro seu pai. Essa é a regra que nós tínhamos, não falar pro seu pai. Falei, tá bom, e ela falou assim, e aí na minha cabeça é aquela história de minha mãe prefere morrer, minha mãe prefere morrer, minha mãe prefere morrer. Cara, passou uns meses, estreou no cinema aquele filme Brokeback Mountain, não sei se você lembra, O Segredo de Brokeback Mountain. Sim. Esse filme é legal pra caramba. Cara, eu amo esse filme. E eu assisti na mostra de cinema naquela época que eu estava em dúvidas da minha vida, e aquele filme me ajudou a entender o que eu não queria para minha vida. Eu não queria passar por aquilo que eles passaram de um amor impossível, vamos falar assim. E aí aquele filme mexeu muito comigo. Aquele filme virou um dos meus filmes favoritos. E aí estreou no cinema. E aí meu pai chegava, eu sempre comprava jornal, chegava aquela Folha de São Paulo em casa, na capa da Ilustrada estava falando do Brokeback Mountain. Eu peguei para ver, falei, nossa, estreou esse filme, eu adoro esse filme. Aí meu pai aprontou uma pra mim, cara. Uma rasteira sensacional. Ele, de ruim, tá? Não de boa. Ele falou assim, nossa, vamos assistir esse filme hoje à noite no cinema? Pra mim, a minha ilusão na minha cabeça foi assim, nossa, que coisa perfeita. Meu pai vai assistir esse filme. Ele vai me entender. Vai ser tudo lindo e maravilhoso. Eu vou chegar em casa, eles vão me aceitar, eles vão me amar e vai ser tudo lindo e maravilhoso. Enfim. Minha mãe já ficou encasquetada, né? Com isso, que minha mãe é esperta. Falou, tá bom, fomos no cinema. Fomos no cinema, ainda fomos no cinema aquele Belas-Artes, na Consolação. Que é o cinema mais alternativo, né? Já no cinema, ele já ficou incomodado de ver pessoas alternativas, né? Vamos falar assim. Assisti o filme, acabou o filme, a gente foi pro carro. Ele começou. Que absurdo. Como que pode assistir um negócio desse? E aí ele ia pra cima de mim, tipo assim, quase me agrediu. Falou assim, por que você gosta desse filme? Porque aquele dia só não aconteceu uma tragédia por um milagre que tinha visitas de santos que iam chegar em casa e se hospedar na nossa casa. Porque se não tivesse, já estava em casa quando a gente chegou em casa, e aí meu pai acabou ciceroneando elas, né? E aí, nessa história toda, não foi quando eu falei com meu pai ainda, meu pai entrou em caos com essa história, mas foi quando a minha relação com a minha mãe mudou. Aí minha mãe entrou em pânico, começou a chorar, muito abalada, vendo toda aquela situação comigo, tudo. E aí minha mãe me abraçou e falou assim, antes ela tinha falado que ela preferia morrer do que ter um filho gay. Aí ela falou pra mim assim, eu prefiro morrer do que perder você. Aí mudou tudo, cara. Mudou tudo. E aí foi essa construção que a gente foi construindo, aí com meu pai levou mais tempo ainda, ele ficou muito agressivo, aí depois ele descobriu, porque a minha terapeuta falou com ele sobre isso, porque ele estava achando que a culpa era da terapeuta, aí expulsou de casa, a gente viveu todo o drama familiar, mas a história é longa também, aí a história vai... Tem uma história de redenção com meu pai que ela é longa, mas foi bem interessante, mas foi assim que eles foram descobrindo, foi nesse caminho que foi indo. Que loucura. Eu lembro meu pai falou,
Você não foi assistir esse filme, O Segredo da Mountain Bike, não, né? Eu lembro como se fosse hoje, cara. O segredo, sabe o que era? Shimano. Era câmbio Shimano. Eu falei, pra assistir. É o câmbio, o segredo. Mas que curioso. A gente quer saber essa história toda, mas acho que vale mais a pena a gente pensar em linha do tempo, né? E aí, ir conectando essas partes. Por que Mackenzie e por que publicidade? Cara, foi porque eu fiquei de recuperação em química no 2º ano, por isso que eu fiz publicidade. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Eu queria ser engenheiro químico. Não faz sentido nenhum, gente. Eu não tenho cara nenhuma de engenheiro químico. Mas eu queria ser engenheiro químico. Por quê? Não faço ideia. Aí eu fui nessa de ser engenheiro químico até o 2º ano do colegial. A sorte foi que o 2º ano foi um ano... Eu tive um professor péssimo de química. Um péssimo, e fiquei de recuperação. Nessa que eu fiquei de recuperação, eu falei, pô, isso não é o que eu quero. Entendeu? Assim... E foi ótimo isso. E publicidade era também por causa da igreja. Porque na igreja eu ajudava fazendo boletim, imprimindo coisa, fazendo os layouts das coisas e comecei a gostar disso, entendeu? E aí nessa, desde a época de... Cara, desde quando eu tinha acho que uns 9 anos de idade, 8, 9 anos de idade, eu comecei a gostar disso. E não sabia que isso era publicidade ou que era design, o que tinha a ver com isso. Porque quando eu tinha 8, 9 anos de idade, meu pai descolou um curso de DOS, WordStar e DBase 3 Plus no XT. Não sei se vocês lembram disso. Nossa, lembro. Antes do 286. Antes do 286, antes do 486, tudo. Era na época que tinha... Você fez digitação? Não cheguei a fazer, mas sabia digitar bem. Na época tinha Eurodata, Microlins, essa galera dando esses cursos. Cara, mas o que aconteceu? Meu pai descolou, acho que num Senac, um curso desse, de computação, baseado... Não tinha nem Windows na época. E aí, nessa história toda... Hoje não tinha acesso ao Windows, não sei se já tinha, mas a gente tinha acesso. Não, o primeiro Windows que eu lembro era 95. Mas aí, nessa história toda, o WordStar virou meu grande amigo. Porque o WordStar é um Word, vamos falar assim, é um editor de texto. E eu brincava de fazer jornalzinho no WordStar. E não tinha mouse, não tinha diagramação. Eu brincava com os caracteres de fazer coluninha, desenhinho, cara. Comecei o meu mundo de design com aquilo, cara. E adorava aquilo, adorava. Quando fomos para a questão fui crescendo, aí essa história dos trabalhos de escola, adorava montar as coisas, cara, fazia os trabalhos de escola animais, assim, entendeu? E sempre no computador, assim, adorava o computador. E aí nessa, meio que foi natural. Aí comecei a ajudar na igreja nessas partes... E aí, quando eu fui preencher o formuláriozinho de inscrição, fui nessa de fazer. Eu queria fazer SPM, não a Mackenzie. Mas SPM tinha que ter dinheiro. Minha família era pobre. Então, assim, não tinha escolha. Na SPM, não sei se você lembra, na época da faculdade, é muito caro. Era caríssimo. Era FAAP também. Era as principais, né? SPM, FAAP, Mackenzie. Mackenzie acho que nem era. Não, Mackenzie era. Não. Acho que a Metodista era forte. Metodista era. Era que eu tive a namorada que estudou lá, né? Então, forte, eu lembro que não era a principal, mas ao mesmo assim, trouxe raízes fortes, né, pra gente. O Mackenzie, ele tem um nome, a instituição muito forte, né? O nosso curso não era forte lá. Essa que é a verdade. Direito lá é muito forte. Direito é muito forte. Se você falar Mackenzie lá, o nome é muito imponente, né? Mas aí, quem não consegue muita coisa lá faz publicidade. Não teve nada a ver com a igreja, o fato de escolher Mackenzie. Foi mais pra... Na verdade, foi porque a minha tia trabalhava no Mackenzie. Então, uma das primeiras vezes que eu vim para São Paulo, quando eu fiquei hospedado na casa dela com meu pai, era uns 2 quadros acima do Mackenzie, na consolação que ela morava. Nessa história toda, foi quando eu fui conhecer o Mackenzie. Mas a escolha do Mackenzie foi muito ligado a... Eu queria SPM e não tinha dinheiro para isso. Mackenzie é uma faculdade que eu já conheço, então vamos para essa. Aí fiz aquele cursinho do ESAG, que era do lado do Mackenzie. Do lado, Cara, você era muito precoce, porque você, mesmo fazendo cursinho... Eu entrei cedo, exatamente. Entrou com 17 anos. Porque lá atrás, quando a gente morava no Rio de Janeiro ainda, no jardim eu fui alfabetizado. Então eu não passei pelo pré... Você fez a primeira série com 6 anos, então? Possivelmente, foi isso, foi isso. Legal, você era um ano antes. Porque a gente é do meio do ano, então você deve ter feito meio ano de cursinho ali no ESAG e já entrou. Exatamente, foi isso. Legal. Foi essa história. Mackenzie é fantástico, assim, eu tenho só lembranças boas de lá, não fui um aluno muito comportado, você deve lembrar de algumas cenas, muita gente lembra, mas, cara... Cara, mas eu me arrependo de ter sido um aluno comportado.
Eu olho pra vocês e falo assim, putz, eu que errei na história. Ele olha pra vocês, né? A gente é do terror, então, da sala. Não, porque eu falo assim, eu acho que... E isso também tem a ver com a sexualidade. Quando você tem alguma questão que você não se entende... Indefinida. A tendência é você se retrair e se cobrar muito, né? E eu me cobrava muito. Assim, eu tinha que tirar boas notas, eu me cobrava mais do que eu precisava me cobrar naquela época de escola, né, de faculdade. E aí, nessa história toda de me cobrar muito e ser um ambiente que eu tinha muito medo, porque eu lembro, eu saí de uma escola que sofria bullying. Mackenzie eu não sofri bullying, mas no Mackenzie eu tinha muito medo disso. Né? Tinha medo de sofrer. Pô, da gente, inclusive, você tinha? Não era de vocês, mas era da bom. situação como um todo, porque assim, cara, eu nunca me esqueço, no meu último dia de terceiro colegial, eu saí fugido do terceiro colegial. Caramba. Entendeu? Por quê? Porque tinha um rapaz que falou no primeiro colegial pra mim que no último dia de aula ia me deixar pelado na escola e passando vergonha. E, de fato, no último dia ele foi atrás de mim, correndo atrás de mim pra me pegar. Caramba. Ele segurou 3 anos de ódio reprimido, cara. E aí, nessa história toda... Esse aí ganhou, hein? Cara, 3 anos de ódio. Cara, espero ter feito muita terapia depois. Tomara que tenha virado político ele, né? Não, capaz de ter e depois no final eu cumpri, né? Cara, mas a história toda... Então, assim, eu saio daquele cenário e já chego na faculdade, um ambiente que todo mundo é mais velho que eu já tinha sofrido na escola, morrendo de medo. Eu entrei na faculdade morrendo de medo. Assim, meu Deus, vou estar com alguma coisa errada. Tanto é que eu nunca me esqueço, mas no primeiro semestre eu comecei a fumar na faculdade. Porque eu achava legal fumar, porque eu queria ser aceito. Era só por isso, entendeu? E eu odeio cigarro, entendeu? Mas assim, morria de medo disso. Então, na faculdade, era um ambiente que até eu me encontrar, fazer amizade... Foi uma luta enorme. E o medo de ser rejeitado em algum momento era o tempo todo. Assim, mas não vão querer fazer trabalho comigo, não vão querer fazer... Assim, era assustador esse medo. Mas você conseguiu se conectar rápido, assim, né? Com algumas pessoas? Consegui. Fiquei com um grupinho. Depois esse grupinho se separou durante o curso, tudo. Mas ficamos um grupinho aí nesse sentido. Mas hoje eu adoraria ter amizade com todo mundo que estudou com a gente. Só que eu não tenho contato, porque a gente criou vínculos e depois esses vínculos se soltaram. Muito também porque eu me fechava muito porque eu tinha medo, né? E hoje eu não adoraria ter contato com mais gente na faculdade. Mas de repente aqui é um ponto de encontro para isso, né? Pode ser, sim. Eu acho. Acho que as conexões que eu tenho, que ele tem, que você tem, elas vão acabar vendo isso aqui e de repente retomar. Sempre é tempo para isso. Sempre é tempo, eu também acho. E eu falo isso porque, de fato, assim, eu acho que a faculdade eram pessoas muito diversas, isso era muito interessante. Você tinha vários grupos, cada um com características nesse sentido. Você pega os TCCs da galera, assim, é uma coisa muito diferente do outro, assim, entendeu? E era muito legal isso, entendeu? E eu acho que é isso, eu vejo valor nisso. Mas eu não acho que estudar mais ou bagunçar mais, cara, pra mim só de fato me arrependo hoje em dia, porque, cara, podia ter sido mais divertido, entendeu? Cara, eu tenho uma lembrança sua na faculdade, a gente chegou a fazer uma época aula de cinema com o Salinas. Me corrija se eu estiver errado, mas acho que foi a aula que você mais pirou. Sim, por isso que eu fiz a pós de cinema. Você era encantado com as aulas de cinema e aí depois a gente teve uma aula com um professor que ele tinha participado do Matrix, acho que era o único brasileiro. Foi mais pro final. E que também era um negócio assim, que eu sempre te via engajado nas coisas que rolavam nessas aulas. Especialmente a de cinema do Salinas, assim, você sempre estava lá na frente e sempre fazendo pergunta e tal, que já era uma coisa que te... Sim, e até hoje, cara, sou apaixonado por semiótica, por exemplo, por causa das aulas do Salinas. Nossa, assim, de tentar entender o que quis dizer, eu estava assistindo... E é interessante porque, como eu falei para vocês, por causa da minha mãe, a arte me toca muito. E cinema me toca muito, eu adoro cinema. Cara, eu tava reassistindo agora o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que é o Oscar de melhor filme, inclusive. Cara, tentando entender aquele olhinho, o que significa aquele ciclo aqui, sabe assim? Eu piro nessas coisas, entendeu? E me toca de um jeito que, às vezes, uma frase faz eu ficar chorando por horas depois do filme, assim, só para entender o que quis dizer aquilo. Então, assim, cinema é uma coisa que até hoje me toca muito, assim. Teve uma vez que a gente tava no cinema, eu e o Salomão, meu companheiro, né? E a gente foi assistir Bacurau. Você assistiu Bacurau? Então, brasileiro, Bacurau. Primeira vez que eu assisti a pré-estreia do Bacurau. E ele tinha torcido o pé naquele dia. E aí de manhã foi pro hospital, botou a botinha lá, tudo. E aí a gente foi no cinema, falei, dá pra ir no cinema? Tá, então fui carregando ele pro cinema. Cara, fui assistir Bacurau. No final do filme me deu uma catarse de choro, de nervoso, cara.
Aquele filme, adorei aquele filme, enlouquecidamente, cara. Ele me tocou tanto aquele filme que ele teve que me carregar com a botinha depois do filme, assim. É nesse nível, entendeu? Então, assim, que loucura, cara. Mas não é só cinema, né? Você também é um cara... Arte em geral. Música, cinema, exposição, arte em geral. E eu acho que é uma das coisas que eu herdei da minha mãe, assim. Foi uma das coisas que minha mãe me ensinou. Porque eu cresci numa casa que, por mais que a gente não tinha recurso financeiro, mas tinha minha mãe lá que tinha um monte de livrinho dos artistas, dos pintores clássicos. E me ensinava desde pequeno sobre aquilo, né? E aquilo foi me entendendo o que significa aquilo, o que significa aquele quadro. As primeiras vezes que eu vim para São Paulo foi para... Ainda na época de faculdade, na época de escola ainda, para ver excursão Monet no MASP. Primeira vez que veio, 95, eu acho que foi Monet no MASP. 95 ou 96. Foi em Bienal. Que criança faz isso, entendeu? Nenhuma criança... Vamos passear? Vamos no MASP, entendeu? Não acontece isso. Não é tão comum, né? Depois vamos comer um brócolis, né? Não rola. O brócolis até hoje não rola. Então. Mas é isso, cara. Não fazia nenhum. Mas eu gostava daquilo. Que loucura. Entendeu? Mas a música em especial é uma coisa que, assim, quando eu vejo as coisas que você publica e tal, eu fico meio louco, porque às vezes fulano, amigo meu, eu fui no show... Meu, o cara passou 3 metros de mim. Eu falo, vocês não sabem o que é viver experiência. Eu vou te falar um caso, assim. Você quer que eu fique quieto? É isso? Foi pra mim? Fica quieto? Não, pode continuar. Desculpa. Não, eu quero falar das suas experiências com o YouTube, né? Não, especialmente a mais louca de todas, se não me engano, foi em Los Angeles, né? Não, foi em Dublin. Teve Nova York e Dublin. O raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. Aí, ó. É verdade que você foi de boxeador, né? Sim, em Dublin. E o outro você foi... Village People. Village People, foi isso. Eu lembro. O que aconteceu, cara, assim... Eu gosto de U2 de graça, assim, porque, assim, é uma banda que eu comecei a descobrir já com um pouco mais de idade, não foi uma banda da minha infância, entendeu? Nem da minha adolescência, foi quase pós-adolescência, nesse sentido, mas foi uma banda que eu fui... entendendo as músicas, e as músicas sempre mexeram muito comigo, assim. As músicas eu acho que o Bono, ele consegue compor muito bem, assim, e ele é muito poético, assim, né? Nessa coisa que a gente falou de arte, de você conseguir combinar coisas, metáforas diferentes, enfim. E aí fui gostando da banda. Quando eu fui a primeira vez no show do U2 no Brasil, que é acampado dias e dias e dias, e, cara, gosto muito da banda e virou uma fixação minha, né? Aí, quando eu consegui começar a ter a oportunidade de viajar para assistir shows, fui assistir shows fora do Brasil, tudo bem nesse sentido. Cara, teve uma loucura que a gente inventou de fazer, eu com uns amigos, de ir para... Eu ia fazer 8 shows em Nova York. E eu acho que a gente percebeu que, assim, para mim, 8 shows não é nada. Vamos fazer 8 shows? Vamos, 8 shows, vamos assistir 8 shows, por que não, né? Até porque eu acho que a vida é um pouco disso, né? Assim, a vida envolve você fazer suas loucuras. Lá fui eu, consegui muito custo comprar ingresso para os 8 shows, né? E aquela coisa, tipo, venda de ingresso, ticketmaster.com, aquela loucura, não tem, enfim, consegui os ingressos para os 8 shows. E fomos lá. Nessa, foi virando uma rotina ir para os shows, né? Porque você sai do show, entra na fila. Aí na fila, show, entra na fila de novo. Fila, show. É isso mesmo? Assim, você já sai exatamente. Só que aí, como são as filas fora do Brasil, trabalha com horários de check-in. Então, por exemplo, você não precisa ficar na fila o tempo todo. As filas geralmente fora do Brasil funcionam da seguinte forma. O pessoal sabe, a gente vai fazer check-in às 6 da manhã, às 10 da manhã, às 4 da tarde e às 8 da noite, por exemplo. Então, aí tá. Então, vou para a fila, tem que estar nesses horários lá que eles fazem uma chamadinha, ok, tá aqui, beleza. Aí eu posso passear pela cidade, entendeu? Entendi. É um pouco nesse sentido. E aí eu fazia isso, e aí esses dias eu fui me conectando com as pessoas, teve um dia que eu consegui conversar com o Bono saiu no cercadinho lá, e a gente conversou um pouco, foi a primeira vez que eu falei com o Bono na minha vida e tudo mais. E aí no último show, uma amiga minha teve um sonho meio doido, falou assim... E ela queria muito que tocasse alguma música do álbum Pop do U2. Chama Pop, que é um álbum do U2 que quase ninguém gosta desse álbum. E ela gosta muito desse álbum. Eu achei esse álbum incrível. E tem uma música nesse álbum, que é Discotheque, que o Bono e toda a banda se fantasiam de Village People. O clipe é super legal, enfim, dancinha e tudo mais. Ele falou assim, e se a gente fosse de Village People se divertir no show? A ideia era só se divertir no show. 5 amigos
bagunçando, se divertindo no show. Chegamos lá, tava na grade, aí o Bono tirou uma menina americana para dançar nesse show, começou a dançar. De repente ele se depara, olha pra gente lá e fala assim, nossa, isso é tão divertido, vem pra cá. E aí chamou a gente pro palco, no Madison Square Garden. Tava o Bill Clinton na plateia assistindo. Tava o Bruce Springsteen assistindo o show, entendeu? Só isso, entendeu? Só isso. E, tipo, 4 noites anteriores, a Lady Gaga foi chamada do palco, mesmo palco que tava dançando. Meu Deus. Só isso, entendeu? E, cara, a gente tava lá se divertindo, dançando. Aí o Bono adorou, foi muito legal, tudo. Até ele pegou uma garrafa de champanhe, brindou com a gente, assim, ficou um... Você conseguiu documentar isso de algum jeito? Tem vídeo disso tudo, tem foto. Eu tenho até hoje o copinho do Madison Square Garden que o Bono me serve champanhe, cara. Em casa, assim. Você levou o copo de lembrança? Levei copo de plástico. Tem que levar, né? Tem que levar, né? Não tem como. Aí... Você não trouxe aqui pra tomar no copo de... Não, mas essa caneca tá mais bonita. Meu Deus, hein? Sim. Mas aí... Arranjou uma cadeira aqui também. Pronto. Aí. Tá ali já. Mas aí essa história toda, eu não... Cara, eu nunca sonhei isso. Nunca esperava acontecer uma coisa dessa. Eis que 4 meses depois, eles vão fazer os shows em Dublin. Essa turnê não tinha shows em Dublin ainda. Eu falei show em Dublin. Só que assim, Dublin é meca pra quem gosta de U2, né? Porque, tipo, é na Irlanda, a banda é da Irlanda, a banda é de Dublin. Então, tipo assim, fiz todo um esforço, negociei com o meu chefe, folga, uma semaninha off, expliquei que o sonho da minha vida era assistir o show do U2 em Dublin. Ele super topou, ainda porque tive a sorte de que no show que eu subi no palco, ele estava na plateia, o meu chefe. Entendeu? Eu tinha descolado o ingresso para ele ir nesse show. Então ele viu aquela loucura acontecendo. E aí nessa história toda, fui para Dublin. E nessa, a minha amiga sonhadora, ela falou assim... Ela já tinha subido muito a régua, né? O que fazer pra... E a ideia não era subir no palco, a ideia era só se divertir. Ela falou assim, e se a gente fosse com a roupa que eles usaram na turnê do pop? Porque ela queria muito que tocasse as músicas do pop. E não tocou, entendeu? As músicas do pop. Diga-se de passagem. Mas assim, ela queria muito. E aí, ela foi no primeiro show vestida da roupa que o baixista, o Adam, estava usando no pop. E eu fui com a roupa que o Bono usa na turnê, que é uma roupa de boxer. Que é exatamente aquela roupa de boxer. Um roupão, né? É um roupão e uma camiseta balaica musculosa, assim, óculosão, aquela coisa, né? E aí, no primeiro show, foi só que eu tava com muita febre. Eu tava acabando de descobrir da doença. Tava começando a descobrir a história da doença reumática, né? E eu não sabia qual era o motivo de estar com febre, assim. Fiquei lá no cantinho no show. Não, foi uma merda aquele show. Foi uma merda. Primeiro show. Mas beleza. Fomos pro segundo show. Aí a minha amiga não foi vestida. E aí eu falei assim, mas não vou vestido, não. Vamos normal mesmo. Eu falei assim, não, vai vestido. Ela virou pra mim e falou assim, vai, que seja divertido, vai. Ela insistiu. Eu falei, tá bom. Só pra, talvez não me enche o saco, entendeu? E assim, e aí começou o show, tava na grade e tudo mais. Quando começou uma música chamada Even Better Than The Real Thing, que eu falei, eu tava já mal, com febre, eu falei, quer saber? Vou me divertir. Eu com a febre mesmo comecei a pular, me divertir tudo. Nessa o Bono me viu. Aí o Bono, você já sabe como fazer isso antes, vem pra cá. E aí eu fiquei acho que 2 músicas com o Bono no palco. E cara, foi muito divertido. A gente brincamos de lutinha. Esse você ficou sozinho. Sozinho. E foi sozinho, muito... Né? E foi legal porque parecia amigos se divertindo, entendeu? Não era... E é isso também que conta, né? Porque quando aquilo é um show. E quando algum artista tira alguém pra subir no palco, fazer qualquer coisa, aquilo faz parte do show. Então, eu acho que tem a forma que você encara isso. Eu encarei isso como estou me apresentando para 10 mil pessoas. Então, vou me divertir com o YouTube e 10 mil pessoas, entendeu? 15 mil pessoas. Não sei quantas pessoas chegam naquela arena. Mas, assim, e aí, foi muito divertido nessa história. Então, assim, para mim, foi um marco na minha vida, do ponto de vista de história, assim. Quando eu falo, nossa, já dancei com o Bono em Nova York e em Dublin. Eu tô falando assim, não, impossível. Tem os vídeos para provar, pelo menos isso. Mas mais do que isso, para mim, foi muito bom porque eu acho que até mudou a minha relação com a banda. Em que sentido? De eu gosto de curto de mas hoje eu não sou mais eu não preciso comprar nada mais da banda, vamos falar assim. Porque eu já tenho tudo que eu podia ter da banda, assim, como consumista de banda, entendeu? Porque, cara, eu já... Zerou, né? Zerei, entendeu? Assim, e uma coisa que eu aprendi na minha vida, eu não tenho mais expectativa de nada. Eu deixo a vida acontecer, porque
Coisas boas vão acontecer o tempo todo. É só estar aberto para isso, entendeu? Acho que foi muito louco. Mas assisti os vídeos dele em relação... Lembrando dessa show aí com o YouTube, parecia muito íntimo, né? Não parece? Não, próximo. foi Eu pensei assim, puta, ele mandou o WhatsApp, é certeza. E não é só a sua história, é o teu negócio, né? A gente conta a sua história e fala, isso, tem um cara que estudou comigo na faculdade. Você também conta? Conto. Fala, não, tem um cara que estudou comigo na faculdade, o cara dançou com o Bono, fez lutinha e tal. Antes eu até mostrava no seu Instagram, mas acho que depois mudou. Mudou o Instagram. Eu vendi meu Instagram, cara. Porque seu Instagram era filho, né? Era filho, eu vendi, cara. Vendi. Eu tinha ido... Eu tava meio bodeado com o Instagram. Foi uma daquelas loucuras que a gente faz na vida. Que foi legal. Que história legal tinha um rapper... Tem um rapper americano chamado, acho, Alex Filho. E ele ficou uns 5 anos me enchendo o saco querendo comprar meu Instagram. O @filho. 5 anos. Eu não vou vender. Até que uma vez eu fui fazer uma viagem por sertão. Eu não conhecia o sertão, né, do Brasil, né? Não conhecia... E aí fui com o Salomão, a gente foi até Bacurau, inclusive, até a ruazinha que foi filmado Bacurau lá no Rio Grande do Norte. E meu acordo era, eu vou ficar 2 semanas sem celular. Cara, levei uma câmera fotográfica digital, isso foi antes da pandemia. Levei uma câmera fotográfica digital, aquela Sony alguma coisa, levei um iPad só para escrever, porque eu gosto de escrever no iPad, fazendo anotação, mas não para acessar conteúdo, vídeo, nada, só para escrever. Como se fosse um diário, né, da viagem, e pegamos o carro e fomos desbravando, entendeu? Passamos por União dos Palmares, onde tem a Serra da Barriga, onde foi o Quilombo dos Palmares. Fomos desbravando os cantinhos, nadei no Rio São Francisco, cara. Os cantinhos que fazem o Brasil ser o Brasil, vamos falar assim, né? Sim. E aí, naquela história toda, eu falei, quero mudar meu Instagram. Quero novas fotos, quero novidade. Cansado daquele Eliezer antigo. E aí aí abri uma nova conta do Instagram, porque apagar, arquivar foto é um inferno. Mas você vai fazer um negócio desse, não sei se hoje está mais fácil, mas você tem lá 5 anos de história, vai mexer nisso. E aí foi que eu lembrei desse cara, falei assim, quer saber? Eu vou vender para ele. E aí eu vendi meu Instagram pro cara, assim, acho que foi uns $5.000 até, cara. Foi uma graninha, cara, foi uma graninha. E aí ele pagou pro PayPal, passou o PayPal pra mim, eu mandei a senha pra ele e falei, se vira aí. E aí foi isso. Foi por isso que... Será que eu sigo um rapper americano até hoje? Possivelmente você pode seguir um rapper americano. Se alguém segue o @filho, segue o... Nossa, que loucura. Meu, mas que curioso. Essa história é legal, hein? É tipo de história que a gente nem imagina, né? Não, eu sei que mudou, mas não... Falei, mas mudou, cara. Né? Tem uma grana, acho que... Não sei se comprei celular, alguma coisa, cara. Não lembro o que eu fiz, mas valeu a pena, foi divertido, entendeu? Que loucura. E vai indo. E como carreira, como que desenrolou assim a sua vida? Cara, ela não aconteceu nem um pouco do que eu imaginava, o que eu gostaria que tivesse acontecido. E eu adorei isso, ter acontecido, porque, volto a dizer, às vezes a vida te leva para lugares que você não espera. Como né? aqui, por exemplo. Como aqui, por exemplo, né? Que eu me deparei o quê? Na época da faculdade eu queria trabalhar em agência de publicidade. Eu adorava o Washington Oliveto, aquela pegada, tipo, você diretor de criação. Uau! Né? Aquilo era mágico, todo mundo, né? Acho que todo mundo tinha isso, né? E uma fraude isso, porque acho que... Não sei se alguém conseguiu, mas, Não sei se alguém... Eu tive contato. É uma carreira difícil pra caramba, você conseguir chegar lá, tem muita indicação, você tem que aceitar fazer estágio não remunerado. E eu pagava a faculdade, eu tinha que trabalhar, não tinha escolha de não trabalhar, entendeu? Assim, quem pagou a faculdade fui eu, entendeu? Não tinha papai e mamãe que pagavam isso. Então, assim, na vida não funciona desse jeito. E aí, nessa história toda, aí, quando eu terminou a faculdade, eu me frustrei. Não quero mais publicidade. Fui fazer a pós de cinema. Outra fraude também, porque para você fazer cinema no Brasil, você tem que ser ou publicitário, né? Que aí depois vira diretor de cinema, alguma coisa, ou você tem que ser filho de dono de banco, né? Com Walter Salles, enfim, entendeu? É isso, entendeu? Ou seja, eu não sou nenhum dos dois, não adiantava. Ou seja, mais uma coisa que eu não ajudou nada. E na época da faculdade ainda, eu trabalhava como técnico de informática. Eu entrei na faculdade, eu trabalhava como técnico de informática. Nossa, então CPD, mais coisa que eu não imaginava. E aí, de lá, uma vez, o meu chefe
na empresa que eu trabalhava como eu ia atender cliente no centro da cidade de busão, configurar computador, assim, era nessa loucura. Assim, meu dia era andar pela cidade arrumando computador para a empresa que eu trabalhava. E aí, uma vez, o dono da empresa que eu trabalhava descobriu que eu fazia publicidade, propaganda. E ele virou para mim e falou assim, você não quer pegar metade do seu dia e montar uma área de marketing aqui dentro? Eu comecei a fazer algumas coisinhas disso. Nessa eu fui construindo uma carreira de marketing na área de tecnologia. E foi meio que orgânico isso. Cara, me virei estagiário. Comecei a ser analista, fui coordenador e tudo mais. E aí a minha carreira foi nessa direção. Aí eu fui trabalhei numa multinacional grande com relação à tecnologia, trabalhei em integrador, em fabricante, trabalhei em várias empresas nesse sentido. Você foi crescendo dentro da área de tecnologia? Virei coordenador, virei gerente, virei diretor global, entendeu? Fui nesse caminho, nesse sentido. E sempre na área de marketing em tecnologia. E é legal porque a vida ela vai te trazendo... Eu falo que assim, tudo que vai acontecer na nossa vida é como se fosse um grande quebra-cabeça, que você não vê nenhuma imagem que faz sentido, mas no final vai fazer sentido. Uhum. Se eu não tivesse estudado informática quando eu tinha lá meus 8, 7 anos de idade, talvez eu não estaria ali naquele sentido. Entendeu? É verdade. E as coisas foram se juntando, e as peças foram se juntando para chegar naquele ponto. E aí fui construindo, cheguei a ser inclusive um dos 3 principais CMOs do Brasil da área de tecnologia, fui bem reconhecido nessa questão, então foi uma carreira relativamente promissora. As pessoas sempre falam, enxergavam a minha carreira como uma carreira de sucesso, mas na minha cabeça nunca foi isso, talvez porque eu sempre me cobrei mais do que aquilo, né, nesse sentido, né? E fui indo até que hoje... eu assumi o desafio já faz 2 anos e meio, mais ou menos, que foi sair da área de marketing, que foi sair de uma zona de segurança, né? Porque marketing é uma coisa que eu dominava, enfim, sabia fazer, né? Para fazer uma gestão de uma empresa como um todo, né? Ser CEO de uma empresa, né? E aí isso para mim foi absolutamente assustador. Não sabia se eu queria fazer isso. Mas volto a dizer, hoje eu uso todos os conhecimentos que eu fui acumulando esses anos todos para chegar onde eu cheguei. Então, assim, eu acho que a vida vai te preparando para o que vai acontecer, né? Se você tiver, acho que a mente aberta e o coração aberto para as coisas que vão acontecer. Mas eu acho que as coisas vão te levando para aquele caminho, um pouco nesse sentido. Às vezes a vida te leva, às vezes ela também te empurra, né? Não é tão suave assim a condução. E talvez com essa metáfora, assim... visão de quem está de fora e foi te acompanhando via redes sociais, né? De repente, você começou a surgir com um artigo, com destaque, com prêmios e tal. LinkedIn da vida começou a dar para mim, que não tinha a convivência do dia a dia com você. Pô, você estava despontando num lado executivo de destaque. E aí, de repente, acho que quando eu falo do empurrar, isso meio começou a dar uma empurrada para a questão da diversidade e inclusão. Sim. Que foi um tema que ele é relativamente novo no Brasil, né? E conta um pouquinho disso. Como que foi esse empurrão e se é que foi um empurrão mesmo? Foi um empurrão mesmo, porque eu passei a perceber a falta de representatividade de LGBTs nas empresas. Naquela época não tinha grupo de afinidade, não tinha não se falava sobre esse assunto, né? Era uma pauta que não existia. E aí eu comecei a pensar em tudo que eu tinha que me negligenciar ou abrir mão para ser quem eu era dentro da empresa. Porque, querido ou não, se você parar para pensar, por exemplo, uma pessoa, mesmo que seja LGBT e que fale que é LGBT, para ela ser respeitada no ambiente de trabalho, pelo menos naquela época, ela tinha que ela não podia parecer ser gay. Aquilo era um elogio quase, as pessoas tratavam como um elogio. Eu nunca me esqueço que assim, as pessoas faziam, mas você é gay? Mas você parece ser gay. Como se fosse um elogio. Eu falo assim, nossa, mas você é legal, mas aquele cara lá que tem uma característica um pouco mais afeminada, aquilo é ruim, né? Fica mal a impressão pro cliente. Sabe assim, e todas essas agressões, elas iam acontecendo ao meu redor e elas me afetavam a ponto de... Só que eu não percebia que aquilo eram agressões. Porque a gente naturaliza um pouco as coisas. A gente acha que aquilo não é agressões. Até que eu me deparei com uma situação que eu sofri essa agressão. Eu sofri a agressão direto do líder daquela empresa que virou para mim e falou assim... Eu tinha ido para um evento aberto, público. O meu companheiro também foi a esse evento. E quando ele me encontrou comigo no evento, ele me deu um selinho.
um selinho. O que é um selinho? Gente, selinho você dá no seu filho. Selinho é uma coisa, tipo... É zero agressão, vamos falar assim, um selinho, né? Alguém viu isso e foi reclamar com ele que eu estava ofendendo os clientes e que estava fazendo isso por causa de um selinho. E aí, quando ele veio, umas 2, 3 semanas depois, me procurar por causa disso, ele veio falar sobre isso. Na hora eu fiquei sem saber reagir. Aí eu saí de lá, fui pro banheiro, cara, fiquei mal, falei assim, e eu não conseguia reagir, porque também tem uma coisa interessante. A gente muitas vezes critica as pessoas que sofrem agressão. Você podia ter falado, você podia ter reagido, você podia ter batido, você podia fazer alguma coisa. Quando você sofre uma agressão inesperada, você não sabe como reagir. Não é tão simples assim. Você não sabe o que pode acontecer. É algo que você não estava esperando. Uma coisa é eu andar na rua à noite, talvez, num ambiente que não é seguro e alguém vir falar comigo ou me assaltar. Talvez eu meio que saber que aquilo podia acontecer. Outra coisa é, do nada, você tá num ambiente super seguro e isso acontecer. Você não tá esperando que aquilo aconteça. Você não vai se proteger, não vai guardar celular, não vai fazer nada. E um certo tempo depois até, né? Exatamente. E eu fiquei, acho que uns 6 meses elaborando isso. Eu não sabia como reagir. Não foi, de verdade, eu não falei pra ninguém sobre isso. É isso que eu ia perguntar, você não conversou com Não ninguém? falei com ninguém sobre isso, não falei com ninguém. Na época eu falei com a diretora de RH, porque ela tinha visto a cena, tinha sabido da cena, mas... E falei que eu não gostei. Ela foi tentar meio que pôr panos quentes, assim? Foi tentar um pouco de panos quentes. Eu falei assim, olha, não vou processar a empresa, não vou fazer nada disso, até porque eu tive uma relação muito boa com a empresa. Mas aí, aquilo me fez muito mal. Eu comecei a ter problema na garganta, esofagite, porque também é isso, né? Você vai reprimindo as coisas, você vai acumulando e seu corpo, ele responde a isso, né? Ele indica, né? Ele indica. E aí, nessa história toda, eu me vi numa situação que eu, não sabia como lidar. Até que eu conheci a presidente de uma organização internacional chamada Aura Nicole, que é uma organização americana que, faz uns eventos para tipo 6 mil pessoas em Las Vegas, esses megas hotéis, e de empresas que trabalham de diversidade e inclusão. Nos Estados Unidos essa pauta já estava muito mais, mais evoluída. Ela veio para o Brasil para criar um braço meio que dessa organização no Brasil, né, de certa forma. E aí eu encontrei com ela e me senti confortável pela primeira vez para falar sobre esse assunto que tinha acontecido comigo. Eu não tinha falado para ninguém. A primeira pessoa foi ela, uma americana. O que exatamente ele falou? Ele reprimiu a sua conduta? Ele falou não faça mais? Ele reprimia a minha conduta como se ela fosse uma coisa errada. Ofensiva, sendo que ele cumprimenta a mulher dele no escritório, entendeu? Assim... Sendo que naquela empresa tem mais gente fazendo outro tipo de... uma série de outras coisas, convenção, essas coisas, que muito... que um selinho não significa nada disso daquilo. Desculpa, eu falo que é isso, entendeu? E assim, e no sentido de que fosse uma coisa errada, que e o erro não era o selinho, o erro eram 2 caras deram um selinho, entendeu? Isso era errado, entendeu? E aquilo E aí eu falei com ela sobre isso, ela falou assim, você sofreu uma agressão, você não percebeu isso, você sofreu uma agressão. Aí que eu fui entender o que tinha acontecido comigo, né? E aí, a partir daí, eu fui começar a me reconstruir. Logo depois, eu consegui uma bolsa de estudos para estudar em Stanford, na Universidade de Stanford, um curso de liderança para executivos LGBTs. Aquilo para mim foi muito incrível, porque eu vi que eu não estava sozinho no mundo, né? Assim, tinha outros executivos LGBTs que também passavam por situações, pessoas trans, tinha um mundo que eu não conhecia nessa questão, né? E aí eu fui elaborando isso, até que eu consegui enfrentar a situação de frente, passei por um problema profissional grande com relação a isso, demissão, enfim, caótico, mas foi muito bom aquilo. Foi muito bom que pela primeira vez eu vi que nos privilégios que eu tinha de ter construído uma carreira sólida, de sucesso, uma pessoa que já estava com uma remuneração ok, já estava construindo suas coisas, mesmo assim estava sofrendo agressão. E aí eu paro para pensar assim, tá bom, e uma pessoa trans em situação de vulnerabilidade social? Quanto de agressão essa pessoa não sofre? Eu estou aqui querendo garantir um emprego, talvez garantir o meu conforto para poder assistir showzinho do YouTube nos Estados Unidos. Aquela pessoa está tentando conseguir alimento, tentando sobreviver. E aí foi quando eu tomei a decisão, não, então vou falar sobre isso. Vou expor isso, e não só expor isso, mas expor que a gente vive vulnerabilidades diversas e que a gente precisa parar para analisar. Na época eu comecei a dar aula, inclusive, de inglês para pessoas trans, em situações de vulnerabilidade social. Comecei a me engajar mais nessas causas, projetos sociais, no seguinte sentido de
tá, vamos construir isso, né, também, junto com diversas outras pessoas que estão fazendo isso também. E para mim isso foi, de certa forma, gratificante, por quê? Porque talvez a falta de apoio que eu tive, de representatividade que eu tive, que pudesse me inspirar para a minha carreira, eu pude, para algumas pessoas, ser isso. Uhum. Né? E não que é mérito, isso nem nada, porque eu não acho que não é ser melhor ou pior, não é isso, mas é que eu falo que se qualquer coisa que for feita, se uma aula que eu dou sobre diversidade e inclusão, por exemplo, para jovens executivos no MBA, se aquilo mudar a realidade de uma pessoazinha que não vai sofrer uma agressão, tá ótimo. Ganhou E é isso, é o sobre dia. isso, né? Porque ninguém merece, ninguém precisa sofrer agressão no mundo. Ainda mais por uma coisa que é uma característica, uma coisa que a pessoa não escolheu, entendeu? Assim, uma coisa é você ser... zoarem com você porque você torce para um time de futebol. Você escolheu aquele time de futebol e pronto, entendeu? Outra coisa é uma coisa que você não escolheu. Você é assim, ponto, entendeu? E em cima disso, você ser agredido, você sofrer, você ter medo, você ter vergonha, você não conseguir lidar com isso. E fora o esforço que você tem para isso. Com a faculdade, eu falo mesmo assim. Eu tinha um esforço enorme para me preservar com medo que eu tinha de sofrer agressões, sendo que não tinha ninguém lá que estava querendo me agredir. Uhum. Não, pelo menos até onde eu saiba. Entendeu? Mas assim, só esse medo, quantas possibilidades não travou na minha vida? Quantas coisas ele não me limitou? Quanto do meu potencial não foi limitado naquele momento da minha vida porque eu tinha medo? Né? E isso acontece com todo mundo. Isso acontece com um jovem que está entrando no mercado de trabalho agora. Isso acontece com uma pessoa trans que está com medo de sofrer qualquer um tipo de violência. Esse medo, ele é um limitante, é um grande limitante para as pessoas, para as carreiras, para construir suas vidas, suas famílias, né? Então, o meu desejo, quando a gente trabalha essa pauta de diversidade e inclusão, é conseguir criar ambientes que sejam acolhedores e inclusivos para que as pessoas não precisem ter medo. E elas possam ser quem elas são, porque te garanto que uma colaboradora, um colaborador seu, por exemplo, que está num ambiente seguro, a performance dele vai ser melhor, o resultado que ele vai trazer para a empresa, o valor que ele vai poder agregar para o negócio vai ser melhor, a forma que ele vai performar vai ser melhor, e aí você cria um ambiente mais positivo. Ou seja, a empresa ganha, o colaborador, a colaboradora ganha também. Ou seja, qual que é o problema disso? É só coisa boa. A soma é positiva, né? Qualquer que seja o fato. Até então você tinha tido, como era a sua relação no ambiente de trabalho em relação à sua sexualidade? Depois, antes disso, você era sempre tranquila, você sempre expunha, nunca tinha tido... Era tranquila porque eu não percebia as agressões que aconteciam. Em que sentido? Eu nunca me esqueço, entrevista de emprego. Você namora ou você é solteiro? Eu falei assim, eu namoro. Sua namorada trabalha com marketing? Não. Meu namorado trabalha com... Na época era farmacêutico. E só aquilo já me colocava uma situação de medo. Só aquela resposta me colocava uma situação de medo. Sendo que não faz sentido isso. E não faz sentido perguntar se a pessoa namora, se namora com homem, com mulher. Assim, não faz sentido nenhum. Mas só aquilo, num cenário que precisa ser avaliado para você conseguir um emprego, por exemplo, já te coloca uma situação de medo. Intimidador, né? É intimidador. Essa que é a questão. E aí isso gera uma situação que você já está num ambiente desconfortável, você está mal nesse processo, e aí daquele processo mal você não vai conseguir desempenhar bem. Você não vai bem nem na entrevista, ponto, né? Exatamente. Já. Então, assim... Aí mesmo assim, cara, eu vou poder falar, é a tal que eu brinco, a síndrome da segunda-feira. Quando segunda-feira no escritório, todo mundo fala de como foi o final de semana. Eu vou falar do meu final de semana? Eu posso falar do meu final de semana? Será que eu não vou ser mal interpretado? Não vão se sentir ofendidos por causa do meu final de semana? Eu já fui namorado imaginário de amiga lésbica 300 vezes. Daquele que ligava porque a namorada mandou flores pra namorada e a namorada, a minha que trabalhava não podia falar que era uma namorada. Tinha que então eu era o namorado, assim. Você já fez isso também, ao contrário? Tipo... Não cheguei a fazer, já fiz para amigas minhas. E aí, olha o esforço pra viver, que ela né? tinha para poder construir aquela narrativa. Para poder ser, mas é pra viver, né? Viver uma vida normal, exatamente. Vamos dizer o seguinte. Não faz sentido nenhum. E aí todo esse esforço, ele trava a pessoa e tem uma coisa que assim, para você fazer isso, você tem que utilizar sua capacidade mental para construir tudo isso. Só isso daí, eu podia estar usando isso para construir novos projetos, para vender novas estratégias para clientes, eu podia fazer para tanta coisa.
Então você quer dizer que esse pessoal é mais criativo? Que eles começam assim, né? É mais criativo, porque nós tem que criar um enredo toda hora, né? Essa é uma boa ideia, não era isso que eu queria dizer. Mas eu diria que assim, é um potencial não aproveitado. Né? Eu acho que esse é o grande da questão. Agora, se você cria um ambiente, lá na iGood, por exemplo, que as pessoas podem ser que elas são, todo aquele esforço que a pessoa teve, que ela teria que ter para poder criar esses enredos ou criar esse ambiente seguro para ela poder viver, ela não vai precisar ter. Ela vai poder utilizar todo aquele conhecimento, tudo aquilo para poder criar peças criativas, por exemplo, para os clientes da iGood, poder fazer outras coisas. Então, assim, eu acho que tem esse outro lado que é um potencial desperdiçado. Acho que esse é o ponto. Energia, né? Energia. Gasta de maneira errada, né? Exatamente, entendeu? E é isso que eu... hoje, a minha pauta de diversidade e inclusão, quando eu falo sobre isso, é muito querer mostrar esse lado da história, que é o lado, de fato, que gera impacto nos negócios. Não é o lado social. Eu acho que é importante o lado social da diversidade e inclusão, é importante as pautas nesse sentido, os programas sociais, tudo mais nesse sentido, mas a pauta que eu trabalho é assim, e o potencial que isso traz para o negócio? Principalmente quando se diz de performance. Uhum. E quando eu falo de performance, não é que eu estou querendo comparar que todo mundo tem que fazer, não é isso, mas de fato você vai conseguir ter um ambiente, é muito curioso, por exemplo, na empresa que eu estou hoje, né, que estou liderando, começou a chegar mais pessoas LGBTs na empresa sem a gente procurar. Porque as pessoas viam lá, não, o CEO da empresa é assim. Então deve ser. E aí você começa a criar um ciclo positivo. E são pessoas, muitas vezes, que estão lá trabalhando, performando, entregando, porque estão num ambiente que se sentem seguros e confortáveis. Só querem ter um lugar para ser quem são, né? Identidade, e você acha que tem empresa hoje, porque virou uma pauta praticamente de toda empresa média, grande, tá de certa forma considerando isso. Você acha que elas estão sendo pressionadas, de certa forma, pelo ESG, né? E a fazer isso e não fazer da forma correta? Eu acho que é muito... Tipo, vamos criar aqui para dizer que a gente muito abrangente somos isso. Inclusivos, bandeirinha e tal. Quando você pega todas as empresas é muito complicado porque é muita generalização, vamos falar assim. Uhum. Eu acho que você tem vários recortes nisso. Primeiro que eu acho que toda iniciativa minimamente é válida. Eu não sou daqueles que eu tenho... E eu respeito quem critica, tá? Assim, eu acho que tem vários pontos de vista diferentes. Meu ponto de vista muito particular. Eu acho que se você tem minimamente um trabalho de você levantar essa pauta, trazer essa pauta, você vai conseguir pelo menos que alguma pessoa da cada empresa se sinta acolhida. Ou pelo menos se sinta valorizada. Isso para mim já é positivo, ponto. Então, eu não sou daquela coisa assim, é pressionado, ser pressionado, então é ruim. Não, acho bom. Um é melhor que zero. Exatamente. Porém, eu acho que falta muito ainda do ponto de vista de enxergar o impacto do resultado e valorizar isso de fato. Se as empresas fizessem isso, elas seriam muito mais lucrativas. Eu acho que é esse que é o ponto que falta, entendeu? E quando eu falo disso, eu estou falando nem numa posição de CEO de empresa. Eu não estou falando aqui como o cara da atividade de inclusão, estou falando assim, de cara de negócios. Se a empresa faz isso de uma forma organizada, estruturada, de fato está buscando contratar mais mulheres, por exemplo, entendeu? Ela vai, com certeza, ter uma performance melhor. Por quê? Porque não é que a mulher é melhor que o homem, todos somos iguais. Mas uma pessoa motivada, acolhida e focada vai performar melhor. Ponto. Fora que quando você contrata mais mulheres e está buscando uma representatividade, usando um recorte de mulheres, lembra que mais da metade da população brasileira são de mulheres. Quando você contrata mais mulheres, você está abrindo mais o seu leque de profissionais disponíveis no mercado. Potenciais profissionais de sucesso. Você não está trabalhando só com metade dos candidatos, você está trabalhando com 100% dos candidatos. Essa que é a lógica disso. Ou seja, você tem mais chance de encontrar pessoas excepcionais. Diversas também, né? No caso, porque a gente engana-se quem pensa que diversidade é só a causa LGBT, né? Não, você tem muitas pautas dentro desse... Cara, diversidade é você, diversidade é você. Eu falo isso para os meus alunos, porque diversidade engloba tudo. Todos somos diferentes. A gente tem que parar com aquela história de todos somos iguais, porque ninguém é igual a ninguém, e todos somos diferentes, e é lindo que todo mundo é diferente. Porque o fato de a gente pensar diferente, a gente ter opiniões diferentes, a gente gostar de bandas diferentes, votar em políticos diferentes, que é um assunto que é um tabu hoje em dia, né? A gente não pode falar de política também. Mas assim, por que eu falo isso? Isso soma
Porque não existe um ponto de vista correto e não existe um ponto de vista errado. Existem pontos de vista. Né? Se eu desenhar aqui o número 6 no meio dessa mesa, eu vou estar vendo 6 e você vai estar vendo 9. Quem está certo? Quem está errado? Os dois são certos nos seus pontos de vista. Então, assim, a diversidade, ela é um pouco disso. É você entender que todo mundo faz parte disso. Porque você fala assim, tá bom, olha, você não é LGBT. Legal. Mas talvez você siga uma religião hoje que não é a predominância do Brasil, por exemplo. Talvez você venha de uma estrutura familiar diferente. Talvez você tenha um gosto diferente. Assim, são características que formam a gente. Talvez o corpo é diferente. Corpos gordos, corpos magros, enfim. Tudo isso é diversidade. Talvez você tenha alguma deficiência. E tudo isso é diversidade. E tudo isso é passível de, em algum momento, você ser julgado, você ser minorizado por causa disso. Então, quando a gente fala de criar um ambiente inclusivo e diverso para todas as pessoas, envolve em você... E todo mundo sai ganhando. Não envolve você dar predileção de um ou em cima do outro. Você fala assim, tá bom, e no processo seletivo de uma empresa? Porque você tem uma vaga. Cara, se você cria um ambiente diverso e inclusivo, essa empresa vai performar melhor, você vai ter mais vagas. Vai poder contratar mais pessoas. Entendeu? Vai poder contratar o homem branco hétero e a mulher negra trans também. E podem trabalhar juntas, essas pessoas, entendeu? Então, a visão... A gente tem que sair de uma visão de um olhar de escassez e passar a ter um olhar de abundância. Eu acho que essa é a questão. Quando a gente fala sobre criar ambientes melhores de trabalho, envolve a gente construir abundância. Gerar mais valor para o negócio, gerar mais valor para as empresas. E aí isso, de fato, impacta no ESG. Por quê? Porque, hoje em dia, isso é algo que está sendo usado, inclusive, para análises financeiras, análise de crédito, análise de investimento. Por quê? Porque, eu te falo uma coisa, se tem um setor que não é burro, é o setor financeiro. Do ponto de vista de resultado. Se as pessoas lá estão pensando nisso como um indicador de sucesso do negócio, tem motivos para isso. E o motivo é muito claro para mim. Empresas que geram impacto melhor para a sociedade são empresas que, por si só, são muito melhor organizadas e têm uma performance melhor, e na sociedade vão ser mais aceitas e vão ter performance melhor. Ou seja, é uma empresa que gera uma lucratividade maior. Gera mais retorno para o acionista, no fim das contas, né? Porque não está nada errado, né? No sistema capitalista, o lucro é a chave do negócio, né? E não precisa, e pode todo mundo sair ganhando. Para mim, essa que é a visão. Não precisa ter alguém ganhando, alguém perdendo. Você pode ter um ambiente que as pessoas possam crescer, construir suas carreiras, serem felizes. Você pode, com isso, gerar mais valor para o acionista, você pode gerar mais lucro, você pode, com esse lucro, investir mais na empresa, investir mais em remuneração. Então, assim, é o olhar da abundância, não o olhar da escassez. Muito legal. Isso uma vez eu chamei, faz uns 2 anos atrás, que a gente se encontrou lá no estúdio que eu te chamei, né? Sim. Isso foi uma coisa que ele justamente defendeu esse discurso, porque eu tinha chamado ele lá, porque eu tenho algumas preocupações dessas questões da sociedade mesmo, assim, e eu não me acho algumas coisas tão apto ou com conhecimento. Foi que eu lembro que eu te chamei em relação a isso, e foi o que ele falou. Ele falou, cara, é mais fácil você... Não é que é mais fácil. Ele falou, o legal é você trabalhar justamente a inclusão, a aceitação de todo mundo como uma união, uma integridade, não ficar querendo, às vezes, ajudar uma causa ou outra, que talvez até você está meio que separando em vez de unindo. Você lembra disso? Lembro. Isso ficou muito marcado para mim, assim, que agora a sua explicação do jeito que está aqui é muito mais claro. Legal para todo mundo você passar essa sua percepção, sabe? Essa sua leitura do jogo, vamos dizer assim, vai. Não, e ela é totalmente desprovida de rótulo. Ela é como é e ponto. Eu não tinha essa visão sua ainda. Os rótulos, eles têm uma importância do ponto de vista de você trazer visibilidade. Mas eles não podem ser divisores. Eles têm que ajudar a trazer visibilidade. Quando a gente fala, o pessoal às vezes critica assim, nossa, sigla LGBTQIAP+, meu Deus do céu, quanta letra, daqui a pouco eu vou colocar o alfabeto inteiro. Daqui a pouco, que bom que coloca o alfabeto inteiro, sabe por quê? Se a gente tem que colocar uma letra a mais, é porque existem pessoas que não estão sendo vistas. E a gente precisa garantir que essas pessoas sejam vistas, para a gente poder enxergar essas pessoas, para que com o tempo você não precise disso, entendeu? Você não precisa
botar o foco de luz em algo que você já conhece, que você já está acostumado a ver. O que acontece muitas vezes é que tem pessoas que são invisibilizadas na sociedade. Né? Quantas vezes a gente não anda nas ruas, por exemplo, vê pessoas em situação de rua? E as pessoas ignoram, parece que são invisíveis. São invisíveis. Calma aí. Aquela pessoa existe, ela tem sonhos, ela tem expectativas. E se a gente, como sociedade, não olhar para essas pessoas, o que essas pessoas vão fazer? E aí, voltando para o Mackenzie, não sei se você lembra, aquilo me marcou absurdamente. Eu acho que era uma aula de cultura brasileira. Não sei se vocês lembram dessa disciplina. Era Nara, professor? Eu acho que era Nara. E era assim, uma coisa que não fazia muito sentido, porque cultura brasileira, pra mim, ia ser cultura, tipo, vamos estudar Gilberto Gil. Mas não era. Tipo isso. Não, era, a expectativa era essa. A expectativa era essa. A realidade falou de construção de país, né? Construção da relação cultural entre as pessoas. E ela falou uma vez um exemplo que me marcou muito, que ela falava, e eu carreguei até hoje na minha vida. Assim, você não pode esperar que num dia você tenha um menino que pede para você comprar uma bala no carro, por exemplo, que está no seu carro lá na sua bolha, e você fechou o vidro e ignorou aquele menino, por exemplo. Você diz para ele, quando você ignora ele, que ele não é importante para você. Se esse menino pegar uma arma, apontar para você e atirar, ele está dizendo para você que você não é importante para ele. É uma troca. Eu não estou defendendo aqui criminalidade, não é isso. Eu estou falando assim, as relações são de causa e consequência no mundo. Tudo é causa e consequência. Ou seja, se a gente não vê o outro não vai nos ver. E aí não dá para você esperar que você vai ser respeitado pelo outro, sendo que você não respeitou ele também. Então, essa é a máxima. Mas o que eu vejo? Então, assim, quando a gente fala das letrinhas, ou de você enxergar que os grupos minorizados existem, é porque você deveria olhar para aquilo, entender, mesmo se eu não estou falando para você resolver os problemas de todo mundo, não é isso, ninguém resolve, mas se você já sabe que aquilo existe, você consegue pelo menos valorizar, consegue dar um bom dia para aquela pessoa, consegue, sabe, assim, minimamente mostrar algum grau de acolhimento, um grau de importância para aquela pessoa, e aquela pessoa vai demonstrar para você isso, e vai ser uma troca. Às vezes você muda o dia da pessoa e nem se deu conta, né? E aí, é sobre isso, a gente entender que as pessoas existem, para que a partir do momento que você entende que as pessoas existem, as pessoas são mais valorizadas, e com isso você consegue criar espaço para que as pessoas existam no mundo. O mundo precisa ser para todas as pessoas, e não pode ser só para um grupinho de pessoas. Sim, eu tenho uma história com ele nesse tema diversidade, até vou trazer de volta aqui. Uma empresa que eu trabalhei por 4 anos, na época da pandemia, decidiram por criar o Comitê de Diversidade e Inclusão, né? E aí começaram pessoas que pertenciam a minorias e que mobilizaram a empresa nessa iniciativa, começaram a colocar as pautas para andar e discutir nas reuniões que a gente estava descobrindo Teams na época, né? Ninguém até então dava muita importância para Teams, para Zoom. E as reuniões foi uma das formas da empresa se manter conectada naquele momento que era o mais grave da pandemia, que ninguém sabia o que ia acontecer. E aí eu falei, olha, se vocês querem fazer isso de um jeito bacana, eu tenho uma sugestão. Pedi a palavra lá e tal, e levantei seu nome, coloquei seu nome como... Falei, cara, vocês precisam falar com ele. Ele vai dar... se ele não for a pessoa para ajudar, ele vai saber indicar o caminho de alguém para ajudar. Para implantar isso de um jeito bacana, que é do jeito que vocês querem, de fato, e às vezes não tem ainda a vivência. E aí, porra, gentilmente cedeu o tempo dele, espaço, conversou com o comitê, e aí o negócio de fato rolou. E, pô, recebi feedbacks maravilhosos, gente super grata a você ter ajudado. E aí eu me senti na obrigação de não ficar só nisso. Acabei ajudando com outras pautas e tal. E a empresa, hoje, ela tem vagas afirmativas, inclusive. Assim, criou-se um ambiente muito mais inclusivo a partir dali. Eu acho, posso estar, se alguém estiver vendo, mas que foi a sua ajuda, a sua entrada, a sua visão foi um divisor de águas lá dentro para que isso fosse feito e feito da forma correta. Porque quando eu falei desprovido de rótulos, eu estou querendo dizer assim, não estou querendo dizer os rótulos em si da sigla. Eu estou querendo dizer, tem que fazer, hein? Ó, você está errado. Ó, você está aqui, dedo na cara, sabe? Nunca existiu isso de você. Não existe. Vamos fazer direitinho? Vamos pegar na mão do outro aqui, ó. É assim que faz, é desse jeito que começa. Fala com essas pessoas e tal. Cara, e foi do caralho, assim. Eles têm isso como uma marca até hoje. Já não estou mais na empresa, desde o ano passado para cá.
E fiquei mega feliz de, sabe, de ter tido um tijolinho lá e o meu tijolinho é humildemente você, assim. Então, foi legal demais, cara, essa experiência que a gente viveu lá. Cara, que legal isso. E assim, o ponto que eu falo, assim, é que eu acho que eu não critico quem é mais agressivo, porque eu acho, volto a dizer, a vida é uma relação de causa e consequência. Quando eu falo agressivo, por exemplo, a pessoa que vai numa militância, mesmo corporativa, às vezes mais dura, ou mais de apontar as coisas. Eu não acredito, eu não critico porque aquilo é uma consequência, talvez, do tratamento de uma coisa que a pessoa passou e passa nesse sentido. Porém, o que eu acredito particularmente, tem aquele filme Dois Papas, não sei se você já viu no Netflix. E eu achei aquele filme, assisti no cinema, numa mostra de cinema, e me marcou muito, porque você tem o Ratzenberg e o Francisco, né? Não, obrigado. E o Ratzenberg, ele defendia proteger a igreja, né? O conceito dos muros, dogmas, garantia as construções e tudo mais nesse sentido, sabe? Garantia que a igreja católica permanecesse no caminho dela, né? E o Francisco ficou conhecido como o Papa que construía as pontes, que queria dialogar com a sociedade, né? Tanto é que o Francisco é um dos papas mais progressistas nesse sentido. E aí, a conversa dos dois é muito interessante, que não tem certo e errado. Os dois são importantes de alguma forma. Porque se não fosse o Ratzenberg naquela visão do ponto de proteger aqueles dogmas e do ponto de vista de proteger a história da igreja, a igreja poderia perder sua identidade como história. E do outro lado, se você não dialogar com o outro, então também você perde a chance de construir alguma coisa. Então eu acho que tanto, às vezes, um caminho mais agressivo, que é uma consequência de uma relação construída durante anos, tem sua importância, porque às vezes é o que movimenta que as coisas aconteçam de forma mais urgente, muitas vezes, como o diálogo, que é o caminho que eu tento trabalhar na minha vida, que constrói pontes, ele ajuda você a construir algo e ajudar o outro a ver a situação. Então, eu particularmente descobri que na minha vida eu passo a ter mais êxito em todas as minhas relações quando eu tento dialogar. Primeiro porque eu já passo de uma posição de entender que eu não estou sempre com a razão. E tá tudo bem. Não, assim, a gente não precisa ter razão na vida, entendeu? Assim, a gente só precisa viver, respeitar o outro e ser feliz. E que isso, naturalmente, quando você vai interagindo com o outro, você vai construindo que às vezes não vai ser nem a posição de A, nem a posição de B. Vai ser uma outra posição C que vai ser ainda mais incrível do que o que eu gostaria ou o que você gostaria. Então, é nessa linha que eu tento pensar, até do ponto de vista de militância corporativa. Eu acho que dá para se construir no diálogo, você vai ter, talvez, muito mais resultado trazendo o outro para perto, porque o outro não se sente. Porque as pessoas têm medo também. Esse assunto de diversidade dá medo. E se eu falar uma coisa errada? E se eu for mal visto, se eu for cancelado, né? Essa cultura do cancelamento, qualquer pessoa com coisa errada já vira cancelamento. E eu sou da opinião, não, vamos por outro caminho, vamos criar um ambiente seguro aqui que a gente possa falar. Toda vez que eu dou aula, eu falo, no primeiro dia eu falo assim, pessoal, aqui é um ambiente seguro. Você falou pra mim isso. Pode falar o que você quiser, entendeu? Eu falei, não falei? A groselha que você quiser, e a gente vai conversar e entender. Se for uma groselha mesmo, a gente vai entender por que é uma groselha. E a gente vai construir juntos isso, entendeu? Mas eu acho melhor do que você imagina. Eu tô conversando com você, às vezes você fala assim, você tem medo de falar comigo. Porque, não, você é julgado, eu falei uma coisa errada, falei um termo errado. Cara, a gente não vai conseguir conversar. Não vai resolver nada. Entendeu? E termina a história sem conseguir chegar a nada, não chegar a nenhum resultado. Então é sobre isso que eu acredito um pouco. Mas você sabe que isso foi marcante pra mim, tá? Assim, realmente você tira toda a barreira que tem ali na frente quando você falou, chegou pra mim, eu lembro até hoje, você fez assim, ó. Você foi pra trás, fez assim. Cara, você tá num ambiente seguro. Fica sossegado. Fala que você... Fica tranquilo. Cara, isso já foi tudo assim, ó. Beleza. Aí você foi me explicando, assim, a maneira totalmente didática de você falar, de você não falar com rancor, com mágoa, com raiva, com nada. Você só quer... Me parece que você virou... Não é que você virou, não sei como que era antes, mas é a questão de que não tem isso e o seu... O game não é esse. O game é tipo... eu tô aqui não para ficar carregando coisa, mas é para fazer o negócio andar. Vamos dizer assim. Fazer a diferença mudar. Essa acho que foi a abertura para você, talvez, ter sido considerado 3 vezes
Um dos 100 maiores influentes do LGBT. Como que é o nome certo? São os 100... eles usam um termo que é role model, né? Tipo, executivo modelo LGBTs do mundo. O Yahoo Finance faz essa pesquisa, esse ranking todo ano, e teve 3 anos de fato que eu figurei entre isso. Tinha mais brasileiro? Tinha, mas poucos, assim, deve ter uns 2 ou 3 brasileiros na última lista. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque eu achei interessante. Eu só fui saber mesmo quando a gente foi montar a arte. Sim. Aí pesquisei lá, falei, deixa eu ver que ele está trabalhando agora. Porque eu lembro que você estava na situação de... Tava Curitiba, veio pra cá, tanto que eu estava achando que você estava em Curitiba. Aí que eu achei essa sua premiação, vamos dizer assim. Aí eu falei, putz, cara, isso aqui é muito, muito bom para realmente chamar o pessoal para assistir isso aqui e ver todo esse conteúdo que você tem. Entendeu? Porque a gente, E que ao mesmo tempo não te limita a só isso. Sim, isso é muito mais que só isso, né? E assim, cara, porque assim, foi muito mais surpreendente do que a gente já esperava, pelo menos para mim, né? Aqui, assim, e o quão resolvido você é, assim, de pegar e estar seguro, sabe? Dá para sentir segurança você falando. Isso tem muita gente, igual eu te falei, nessa questão eu tenho parentes que eu vejo sofrendo, sabe? Muita coisa que você me contou, eu não vi de perto, mas eu soube pela minha família e, cara, muito paralelo com o seu roteiro, assim. Você viveu aí 15 anos atrás, eu vi 5, nem 5, sabe? E essa questão do podcast, o corte. Cara, a pessoa pode estar rolando ali, ver o corte seu agora, assim, que a gente vai fazer o corte lá e fazer a diferença total e fazer a pessoa tomar um atalho, sabe? Do que ou tomar uma decisão mesmo, às vezes é o que falta, né? A decisão também. Referência. Essa sua parte da história de pegar e falar da confusão, de você não saber, da dúvida da sua sexualidade, que seja tudo assim, cara, e depois, isso pra o cara olhar ali e saber, assim, e tá entendendo que ele não é um caminho que vai rolar. Vai rolar, cara, isso deve ser muito libertador pro cara. Sabe por quê? Eu vou contar até uma história rapidinho aqui, tô palestrando aqui, né? Vai, palestra. Mas uma vez eu tava na Pinacoteca e eu vi um menino, um senhor com um menino de 12 anos, vestido de menina, descobrindo a sexualidade dele lá, e o senhor, não sei se era padrasto, se era pai, se era avô, o que era. Cara, muito respeitoso, assim, sabe? Todo mundo lá na Pinacoteca olhava e... Tá tudo bem. Tudo bem, sabe? Aí eu fiquei pensando, a gente às vezes tá ficando mais velho, chega no momento da carreira, fica questionando o que vai ser, se tá certo na profissão, ou se tá tomando o caminho certo, uma dúvida, assim... Cara, é desgastante, é dolorido. Imagina para uma criança. Certo? Exatamente. Porque tem todo... Não é nem só a questão dela, que ela não tem informação, às vezes não tem ajuda. E tem todo um ambiente intimidador. E, cara, e não tem nem armas ainda para poder... entrar nessa batalha. E essa construção binária para criança é muito cruel, porque o que acontece, né? Você vai uma loja de brinquedos, já é aquilo assustador, né? Você tem fogãozinho rosa, o fogãozinho rosa e os super-heróis do lado azulzinhos, entendeu? E aquilo que você aprende que você pode ser, né? Aqueles cenários pode ser. Se você quiser brincar no fogão, você tem que ser menina. Se você quer ser super-herói, você tem que ser menino. E é um pouco assustador isso, e isso vai crescendo na vida inteira. Para mim, como que eu vejo isso, assim... Essa história da premiação, para mim, ela não... é que é aquela coisa também que você nunca acha que o que você faz é incrível. Assim, mas você já percebeu o que é? A gente deu 2 exemplos aqui. Sim, não. O que eu percebo hoje, que eu gosto disso, é saber que existe um legado, entendeu? Assim... Porque, para mim, é isso que importa na vida, assim. Eu não quero... o dia que eu for embora do mundo, para mim é muito tranquilo isso. Porque, assim, eu gostaria de sair daqui sabendo que eu consegui contribuir positivamente para a vida das pessoas. Não como um troféu, porque acho que isso não é um troféu, não é um mérito, mas é porque
eu acredito que a sociedade pode ser melhor para todo mundo. A minha máxima é essa. Quando eu vejo essa questão da premiação, para mim foi muito menos importante a premiação em si do que, de fato, as mensagens que eu recebi de uma pessoa, e foram várias pessoas, tipo assim, nossa, isso me inspirou, isso foi bacana. Ou quando saiu uma matéria minha numa revista como a Época, por exemplo, falando de uma situação de homofobia que eu vivi, nossa, eu não sabia que tinha passado por isso, nossa, eu passei por uma situação similar e estava sem ajuda. Eu nem sabia, né? Passava igual e nem tinha se tocado. E para mim, a questão nunca foi sobre o agressor. Até porque uma das coisas que eu tenho muito orgulho na minha vida, e fecho o loop com a história do meu pai, foi isso. Com meu pai, eu aprendi que o amor e o respeito, eles são maiores que tudo, eles vencem qualquer coisa. Meu pai, diante daquele caos, conectando com o início da nossa conversa lá atrás, que me agrediu, me expulsou de casa, me batia. Quando meus pais se separaram, eu fui morar com a minha mãe, a gente foi morar numa outra casa. Meu pai me ligava toda madrugada só para me xingar. A gente morava em casas diferentes. Ele me ligava só para me xingar, nesse sentido. Eu assim, nossa, que pai horrível que você teve, né? Não, meu pai fez tudo isso porque ele não sabia lidar com aquilo que ele estava vivendo. E aí foi preciso que uma ex-mulher dele conversasse e falasse, calma aí, a única pessoa que se importa com você é o seu filho, a única pessoa que cuida de você é o seu filho, você ainda assim trata ele dessa forma. Com tudo isso, você nunca deixou de ser presente, nunca de amar? Nunca deixei de ser presente, porque sempre foi meu pai. Assim, respeito quem se afasta e faz parte da vida. Assim, que, assim, cara, eu sou meu pai. Assim, eu carrego aqui dentro de mim ele. Assim, o nome, entendeu? Inclusive, né? O nome é o mesmo. Como que eu vou... Eu eliminar eliminar uma pessoa, eu brinco assim, que é verdade. O mundo não pode ser um filme da Marvel, onde você tem um vilão que, com estalar de dedos, elimina metade da população. Você não pode eliminar as pessoas. Você não pode eliminar as pessoas que pensam diferente de vocês, porque o mundo é feito com todo mundo. Todo mundo faz parte do mundo. Quem vota em candidato A é candidato B. Quem torce para o time A é time B. Não, é todo mundo. Não dá para você eliminar as pessoas. A gente não pode viver uma sociedade baseada na eliminação. Isso não vai ser produtivo para ninguém. E na minha relação com meu pai, foi isso que eu comecei a encarar. Eu falei assim, calma aí. E aos poucos, ele foi se abrindo. Do ponto de vista assim, deixa eu entender. O que está acontecendo com o meu filho? E aí a gente foi construindo uma relação, uma proximidade, até que, cara, desculpa que é impossível não me emocionar, mas a última vez que eu encontrei com meu pai foi no Natal do ano retrasado, né? Foi na ceia de Natal. A gente fez na casa da minha mãe, tava eu, minha mãe, meu companheiro, meus cachorrinhos, meus 2 filhos peludos e meu pai. E meu pai se esforçou, meu pai não tinha recurso financeiro, né? Eu ajudava muito ele, né? A manter ele com qualidade de vida, de dignidade, financeiramente, mas ele comprou um presentinho para cada um, para minha mãe, para mim, para o Salomão. E o cartão mais lindo ele fez para o Salomão. Ele fez assim, eu te amo e te quero, para o meu marido. Depois de tudo aquilo, ele virou pro meu marido e falou, eu te amo e te quero. E aquilo foi a última vez que eu vi meu pai. Depois ele faleceu. Ou seja, tudo dá para se resolver. A minha relação com meu pai é a prova viva para mim que se você consegue entender que a sociedade ela é feita com todas as pessoas, a gente consegue construir pontes com todas as pessoas. Por mais difícil pode ser, calma aí, meu pai quis me matar. E no final da vida dele, ele falou pro meu marido que amava o meu marido. Acho que às vezes é até mais forte do que se ele tivesse falado pra você, né? Com certeza, com certeza foi mais forte. Porque falar que ama quem te ama é simples. Né? Agora, falar aquela pessoa que representa aquilo que lá atrás você condenava, entendeu? E aí, por isso que eu falo, mesmo a empresa que eu sofri homofobia, eu não tenho nenhum rancor contra ninguém, nem com a pessoa que me acredita, porque tudo é uma consequência. A gente entende que a vida é uma relação de causa e consequência. A gente não é que a gente vai passar pano ou aceitar iniquidades, aceitar agressões. Não é isso. Não estou falando sobre aceitar isso. Agressões têm que ser tratadas como agressões e têm que ser tratadas, denunciadas e tratadas. Mas a pessoa que fez aquilo, muitas vezes, ela fez aquilo por uma consequência de uma coisa que ela passou, uma coisa que ela aprendeu errado, ou uma agressão que ela sofreu antes e acabou
Porque aquele medo eterno da pessoa que é oprimida se tornar um opressor. E é o que acontece muitas vezes, né? Então a gente precisa quebrar esse ciclo. É isso que eu acredito. Então quando eu falo de construir essas pontes, quando eu vejo uma premiação como essa, são tentativas que a gente tem de quebrar esse ciclo, né? De mostrar que, eu sou um executivo gay, que é reconhecido mundialmente, por exemplo, mas que eu estou aqui sentado numa reunião de negócio, discutindo negócio com qualquer outra pessoa, entendeu? E e é sobre isso. Todos nós somos, de alguma forma, iguais e temos capacidades de poder fazer as coisas acontecer. Ou seja, quebra o estigma do, o medo é intocável, ou não, aquela pessoa é capaz, não é capaz. Não, todo mundo é capaz. É isso que eu acredito, né? E aí, e para mim, o que foi interessante desses pontos de premiação e tudo mais, foi ouvir as pessoas isso, ver que tiveram carreiras hoje que foram inspiradas por aquela história, por a minha história. Não que eu seja nem um pouco especial, não é isso. Mas para mim é saber que de alguma forma eu contribuir para a vida de uma pessoa ser um pouco melhor, já está ótimo nesse sentido, porque é isso que eu quero deixar. O dia que eu for embora, como eu falei, não vou deixar dinheiro para ninguém, não pretendo ter filhos, então assim, ninguém vai dar nada. Assim, acredito que eu vou depois da minha mãe, ou seja, minha mãe também não vai dar nada, meu companheiro ter a vida dele e ter ele constrói a riqueza dele do jeito que ele quer construir, também não precisa de nada de mim. Ou seja, o que eu vou deixar no mundo? Que você já está deixando. É isso que eu penso. Então, assim, se puder contribuir positivamente na vida de alguma pessoa, tá ótimo. Já, pelo menos estou feliz. E onde seu pai estiver, pode ter certeza que ele tá feliz que você entendeu a mensagem. Você entendeu o último recado dele, cara. Entendeu? Isso é foda, isso é entendeu forte. Porque você imagina assim, que ele não queria ver uma cena do Eliezer com outro cara. De repente ele olha o outro lado e fala assim, eu te amo, que é justamente a cena que ele não queria ver. E ele não apontou nem pra você, mas ele tá muito em paz com você, a ponto de pegar e falar eu te amo pro outro lado. Eu te quero, né? Tipo, eu te aceito. Você é bem-vindo aqui, né? Cara, seu pai foi em paz, hein? Foi por isso que, assim, a ida dele, lógico, sofre, né? Porque você sente falta de uma pessoa que você ama, mas foi muito menos dolorida do que eu imaginava que seria. Porque ele foi bem, e volto a dizer, não ficou nenhum assunto pendente. Ele Fechou-se. Por isso que eu acho importante a gente construir isso na sociedade. Em que sentido? De construir essas pontes. Todo mundo, assim, a gente para pensar, cara, com quem que eu tô chateado? Com quem que eu tô sofrendo hoje? Porque, assim, não faz sentido. E o pior, se você não resolver isso, se você não começar a construir isso, se algo acontecer, pode ser que seja muito pior, seja tarde demais. É isso que eu ia falar. E isso pode ser muito dolorido para você. Porque quem sofre é quem fica. Né? Essa é a questão, né? E você não conseguir resolver uma questão é muito dolorido, entendeu? Uma das coisas que eu tento na minha vida é não ter rancor de ninguém. Cara, a pessoa que pisou no meu pé, cara, assim, de verdade, eu me esforço para entender. Tá, ela pisou porque ela tá errada, porque ela errou no processo, mas não é porque é da índole dela fazer isso. Eu prefiro acreditar que não é. Por quê? Porque eu não quero ter ódio de ninguém, eu não quero ter rancor de ninguém, porque eu sei que isso vai custar muito mais caro para mim do que para o outro. Eli, acho que você... Eu não sei como é a sua relação hoje com fé, com religião, mas você traz muita coisa da sua formação religiosa adaptada para tudo que aconteceu, né? Sim. Eu vejo discursos, assim, coisas na sua fala que tem um pouco disso, né? Sim, tem isso, sim. Mas é curioso essa história da religião, que eu criei a minha religião. É muito doido isso. E ela é muito particular. A minha, não quero que ninguém se converta ao eliezerismo, tá? Não, por que eu falo isso? Porque, de fato, eu tenho uma formação evangélica, mas depois eu encontrei em outras religiões, e valorizo muito religiões de matriz africanas, e budismo. E, para mim, como que eu vejo? Eu tenho uma metáfora que eu gosto para a religião, que eu adoro essa metáfora, que é o quê? Para mim, a religião é como se você pegasse um romance, um livro de romance, ponto. Você vai numa livraria, você vai ter lá vários livros de romance. Vai ter um romance que vai ser um romance histórico. Aquele livro fala de uma história que se passou na Rússia entre um casal, por exemplo. Vai ter um outro que vai ser um romance futurista. A outra vai ser um romance tal. Não tem certo e errado. São versões diferentes do mesmo romance, de certa forma. De uma história de amor, por exemplo. Tá? E para mim a religião é isso. É como se fosse
versões diferentes de ensinamentos comuns à humanidade. É um pouco disso que eu vejo. E para mim, você vai achar a história que mais vai tocar o seu coração. Se a história que toca o seu coração é a história de Jesus, por exemplo, ok. Se a história que toca o seu coração é a história de Yeshua, tá ok. Se a história que toca o seu coração é de Buda, tá ok. Se a história que toca o seu coração é uma história racional, que não envolve nenhuma divindade, ok. Mas é uma história, é uma interpretação. Para mim, eu não quero que a minha religião esteja certa. E nem que ela esteja errada, porque ela não precisa estar... Para mim, não importa quem está certo ou está errado. Para mim, não importa se Deus ele é uma figura divina, se ele é um ser mitológico, se ele é uma figura grega. Não importa isso. Eu não preciso saber qual que é a versão que funciona. Para mim, o que importa é, tá bom, o que a gente está fazendo baseado nisso? Essa é a máxima para mim. Então, assim, a minha religião ela é um sincretismo de várias coisas misturadas que eu vou gostando, lendo aqui e ali, e que cria a minha fé do dia a dia, entendeu? Mas ela não tem um ensinamento de certo e errado, essa é a história certa ou errada, e principalmente assim, e eu acho que para mim esse é o mal da sociedade. Também, é um dos maus da sociedade, é você querer estar certo em cima do outro. Ninguém precisa estar certo, entendeu? A gente pode cada um achar o seu caminho e ser feliz. Mas você enxerga muito do seu pai em você, certo? Sim, e foi uma vitória isso, porque tinha uma época que eu tinha muito medo de virar meu pai. Porque meu pai representava uma coisa ruim para mim, né? E até falava com meu marido, falava assim, não quero parecer igual ao meu pai, entendeu? Não é uma pessoa que me inspirava nisso. E aí, com o tempo, eu fui vendo o meu pai dentro de mim, né? E eu acho isso lindo hoje. É diferente, porque você ressignifica isso, porque também é sobre olhar as pessoas. As pessoas não são boas e ruins. Todo mundo é um misto de várias coisas. A gente tem dias bons, a gente tem dias ruins. A gente tem momentos que a gente está bem, tem momentos que a gente está mal. A gente tem momentos que a gente está alegre, momentos que a gente está deprimido. E assim, todo mundo tem seu. A vida é mais uma montanha-russa do que, de fato, uma rampa. Essa é a questão. E aí, nessa visão de ser assim, eu passei a admirar o meu pai nos defeitos dele também. Né? O que seria, entre aspas, defeitos dele, né? Que são características dele. E isso hoje não só não me incomodou, como virou um motivo de orgulho para mim. Eu sabia que eu carrego ele dentro de mim, carrego características dele dentro de mim, e faz ser um homem melhor. Eu digo porque assim, ele deixou a carreira petrolífera, vamos dizer assim, para virar pastor. E você abandonou o Eliezer de lá atrás, assim, até de carreira, de pessoa, tudo assim, de conhecimentos vividos, de vivências, para hoje você tá espalhando um legado, que é um papel de pastor, praticamente. Certo? Não é? Olha que rolê que ele deu. Pode ser. Porque assim, Eu só ficar brincando porque tem uma das coisas que eu faço no escritório, a gente tem reuniões diárias, diferentes reuniões, e na sexta-feira tem o sextou. Que é um momento de meia hora que é quase uma pregação minha. Então. A gente fala um pouco da empresa, fala um pouco do cenário, e sempre tem algum viés. Mas eu acho que sim, talvez seja um pouco isso. Porque você agora por exemplo, você ajudou o Roger. Sim. Na empresa que ele estava. Você foi não diretamente a mim, né? Mas eu fui um instrumento dele ajudar outras pessoas. Mas talvez. O primeiro canal foi você. O missionário. Entendeu? Então, aí você foi lá no meu estúdio também para fazer isso. E você tem feito, assim, espalhado isso para todo mundo, certo? Porque você falou que você dá aulas e tudo isso. E justamente num tema que justamente o que viveu, tudo que você viveu te forjou ali para ser capaz de agora ensinar isso. E quase aqui como um pastor passar pra frente. Vamos ver se você é bom. Se ele tiver uma Bíblia, como vai chamar? Vai você, pô. O livro de Eli. O livro de Eli, boa. E aí, vamos encerrar, vai. Tá bom, vamos encerrar. Não, vamos encerrar, mas... Pô, que papo. Valeu, Eli, assim, por ter vindo. Cara, você é muito disponível, cara. Isso que é impressionante. Total. Assim. Quem chegou até aqui, quem teve a oportunidade de assistir e puder compartilhar com a sua rede, enfim... a pessoa talvez não faça ideia... Quem ela pode atingir com o seu depoimento, quanto ela pode inspirar alguém que está vivendo um momento de dificuldade, seja um pai em relação a um filho em relação aos pais, enfim. E isso é um pouco do que a gente quer fazer com isso aqui, né?
é um pouco da razão de existir desse podcast. É tocar alguém de algum jeito por Eu acho alguma que é o razão e principal, melhorar né? a vida. Então a gente trouxe alguém que acho que também quer isso, que tem isso como missão de vida. Então, para quem chegou até aqui, agradeço. Peço novamente aquele fortalecimento no canal para que esse tipo de conversa chegue de pessoas de quase 40 anos, maduras e com as suas experiências, chegue ao maior número de pessoas possível. E agradeço bastante novamente você, Eli. Espero que a gente tenha outros papos aqui. Posso chamar para co-host de conversas das mais diversas. Cara, eu não vou citar nomes agora, porque o Oráculo já falou para eu não ficar falando tanto, mas gente que você conhece, inclusive, a gente já conversou, talvez você não lembre, mas acho que vai ser papo muito importante, assim, sabe? Cara, a gente... quase 2 horas, cara. De conversa que, tipo... Cara, não vi minguar o assunto, entendeu? Tá indo porque o Fabrício tá quase ali, ó. Tá já tirou... ele já tirou... Já bateu o ponto. Ele bateu o ponto e continuou trabalhando, né? Vai fazer hora extra. Mas é isso aí. Vamos Valeu pra todo mundo. Quer deixar algum recado? Mandar um abraço pro Salomão, pros cachorros, pra mãe? Sempre, né? Mas principalmente quero agradecer vocês pelo convite e pelo projeto de vocês, assim. São pessoas que eu admiro muito também e contem comigo se vocês precisarem. E espero, de fato, que a gente possa, cada passinho, cada coisinha, a gente vai construir uma sociedade um pouco melhor. É o que eu acredito muito. E eu acho que é o legado que todos nós queremos deixar no mundo. Então, acho que esse tem que ser o ponto-chave de reflexão com relação a isso. E obrigado mesmo pelo convite. Foi muito gostoso estar com vocês. Obrigado. Da hora. Quem quiser seguir o Eliezer aí nas redes sociais, não sei se o seu perfil é aberto, né? É aberto. Eliezer.jpg. JPG. Acho que é época de faculdade ainda. Deixar os arquivos no Photoshop, né? Legal. Então, você vai ver muita coisa lá, muito conteúdo sobre, agora, né, mais música... Coldplay pra caramba lá. O cara, pra quem não conseguiu ingressos para o show do Coldplay, ele só foi em 10 shows. Só isso. Tá? Então, também tem muito conteúdo informativo. O cara gosta do biscoito, né? Gosto. Tô tentando, né? Tô 40 anos. Mas você sabe que a gente pegou... desculpa te cortar. Não, tranquilo. Você sabe que a gente... Eu vou falar a verdade agora. Todo esse rolê dessa conversa toda era só pra gente saber como você conseguiu 11 ingressos dos 12 shows do Brasil, né? Que na verdade eu queria ir quinta e sexta. Nos próximos. É sexta e sábado, de repente se tiver aí. Tá bom, pode deixar. Tudo por isso. Mas legal demais. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Aquele abraço. Câmera do meio. Salve pra todo mundo. Até o próximo Papo de Escada. Pode soltar do corrimão, Fabião. Acabou o Papo de Escada. Abraço. Tchau. Da hora. Cara, valeu, hein? Muito bom. Muito legal, cara. Muito legal. Você é louco, mano. Sabe o que eu tava falando? Que eu te falei uma vez. Da vez que você